que não eram faladas fora de Salvador, só depois que eu comecei a frequentar muito outros lugares, porque tem algumas coisas, tipo, barril, eu sei que é uma gíria, mas outras coisas, tipo, bateu baba, que é jogar bola, eu achava que era Aham. nacional, assim, mas não é. Eu acho impressionante essas mudanças de acordo com as regiões, cidades, estados. Sim, não, tem um monte de coisa, né? Mas barril, eu acho que a galera pegou, não sei se o Léo aí pode falar, mas eu acho que a galera mais pegou mais do próprio galego, se eu Do não me engano. galego, Eu que acho que coisa. sim, por Sempre causa quis que, saber de onde vinha. mas por causa do galego ali, do rock, acho que foi isso, né, Léo? Ah, do galego de Hulk. Eu Do achei que você estava rock. falando do galego, tipo, sei lá, língua, não sei. Eu tava, Não, não. nossa, será que foi a língua? Na, Entendido ver, em na linguística, assim, a verdade, filologia. Podia ser, mas acho que é do galego. Fala aí, Giba. na verdade, o Léo é meio estranho, né? Ele sempre tem essa gíria que eu não sei de onde ele tira. É porque é otaku, né? Otaku sempre tem É, essas coisas, né? Pô, cabeludo, né? mas, Tatuado. Cabeludo. Fala aí, Henrique. mas o que significa barril? Que eu não sei o que é, mano. Por favor, Ellen. Vamos fazer as honras. Então, barril é basicamente a mesma aplicação de foda, que pode ser tanto bom quanto ruim. Então, se a pessoa é muito boa no que ela faz, é tipo um super designer, você fala, nossa, esse cara é barril, porque é tipo, nossa, ele é foda no que ele faz. Mas também pode ser uma situação ruim, então, sei lá, uma rua perigosa, tipo, ô, velho, não vai aí não, que aí é barril. Ou não vai nessa rua não. Ou então, pô, você teve que trabalhar até tarde de novo, pô, que barril, velho. Inclusive, é uma expressão que você pode falar quando tem alguém te contando uma história muito longa e você não tem muito o que dizer depois. Você fala, poxa, barril. Só. Exatamente. Exatamente. Mas é uma coisa que eu não conhecia também. Eu conheci com o rock e com o galego. Então é uma coisa bem focada aí. Daqui a pouquinho a gente te fala os termos chapecoínos, tá, Ellen? Para tu ficar Tá bem, pra ficar a ligado. par para tu ficar ligado aqui, tá? Ellen, só para eu fazer uma pequena apresentação, tá? Boa noite. Obrigado realmente por estar aqui com a gente. Eu sei que tu está super ocupada, né? Se tatuou hoje, então deve estar dolorida. Vai viajar daqui a pouco, né? Então, também não queremos tomar muito teu tempo, de verdade. Como eu falei contigo, meu, né, não, a ideia é só bater um papo para ser super leve, ser super agradável, e a gente conseguir, enfim, trocar ideia, conversar sobre criatividade, sobre, enfim, qualquer coisa que a gente quiser. A gente gostaria muito que tu nos visitasse presencialmente aqui em Chapecó, que é longe pra caralho de Salvador, mas aqui estamos a 500 quilômetros de qualquer capital e do mar, então todo mundo acha que Santa Catarina é só litoral, mas estamos mais perto da Argentina do que do mar, então é bem engraçado. Então, de verdade, assim, brigadão pelo aceite, por, né, aceitar trocar essa ideia com a gente, ainda mais porque está num momento bem, uma coisa que a gente vai abordar, tá num momento bem, vamos dizer assim, delicado da formação acadêmica, né, da tua dissertação, e daí uma das coisas que eu queria comentar contigo é sobre isso também. Então, imagino que deve ser uma loucura, né, nesse momento agora, 2020, para ti. Bom, já vamos tacar-lhe pau, eu queria começar já te perguntando, daí a galera também pode participar à vontade, perguntar, tá, gente? Ellen, não sei se a galera toda sabe, né, óbvio que tu é muito conhecida pelo teu trabalho de tatuagem, né, e acho que foi esse teu trabalho que viralizou, né? Mas tu é engenheira formada e tu tá fazendo mestrado agora em comunicação social, certo? Enfim, mas para então falar dessa questão da tatuagem, como é que a Ellen virou a malfeitona tatuadora, que, vamos dizer assim, como tu é mais conhecida na interwebs? Olha, é uma história muito longa que eu vou tentar resumir, porque depois de ter respondido essa pergunta algumas vezes, tem vários fatores que influenciaram. Mas eu devo ao fato de eu começar a tatuar um pouco a Testemunhas de Jeová e a Petrobras, porque... Olha Nossa, só. que Porque é o aleatório. seguinte, meus pais eram testemunhas de Jeová, eles foram por mais de 30 anos, não são mais, mas é muito recente isso. E aí eles tinham reuniões que eram 3 vezes na semana e duravam 2 horas, era terça, quinta e sábado. E lá não tinha uma sessão para crianças, então não tinha um negócio assim, que eu conheço outras pessoas que foram criadas evangélicas e elas ficavam colorindo Jesus, os negócios assim. Lá no testemunho de Jeová não tinha, e aí você tinha que ficar 2 horas sentada, e eu era uma criança pequena,
E aí, meu pai trabalhava na Petrobras, ele era técnico lá, e eles imprimiam, tipo, muita coisa, ordem de serviço e tal, no papel, e a parte de trás do papel ficava em branco, e eles jogavam fora, porque na década de 90 não tinha muita consciência ecológica, assim, enfim. E as regras, tanto quanto agora, né? Hoje em dia continua tendo um pouco, as empresas fazem o mínimo dentro das regras para não serem multadas, mas, enfim, ele levava para casa muito desses papéis que era tipo papel rascunho, que era um papel que não ia servir para nada, e aí ele me dava esses papéis para ficar, enquanto estava tendo a reunião lá, desenhando. E o fato de ele não ser um papel ofício, eu não precisava economizar o papel, sabe? Eu podia usar todos e fazer um desenho que não estava perfeito e se tivesse ruim eu passar para outro. E aí acabou que eu fiquei por muitos anos da minha vida de terça a sábado para poder ser mantida quieta desenhando. E eu sempre gostei de desenhar, então no ensino médio, fundamental, até na faculdade de engenharia, eu desenhava em todos os cadernos. Eu sempre tive o hábito de, enquanto eu estou ouvindo uma coisa, eu preciso estar escrevendo para eu me focar, me fixar, sabe? Sim. Aí eu sempre desenhei e acabei que eu dava de presente para amigos coisas de desenho, enfim, sempre desenhei, mas eu nunca pensei nisso como um tipo de arte ou trabalhar com isso, até porque eu não conhecia as profissões de arte, tipo, quando fiz vestibular eu não sabia que existia design e sabe nada, assim, eu só conhecia as profissões meio tradicionais. E acabou que, aí, pronto, grande corte, eu sempre fui muambeira na minha vida, ficava comprando coisa, ia vender, não sei o que, acabei gostando de tatuagem, de ser tatuada. Como sempre trabalhei com um monte de coisa durante a faculdade, eu acabei sendo ajudante de um amigo tatuador algumas vezes, mas não tatuando, e sim com a limpeza do estúdio. E aí, com isso, eu aprendi a parte de biossegurança, né, que é a parte importante. E como eu viajava para São Paulo muito, acabei comprando material de tatuagem para alguns amigos tatuadores e trazendo, mandando, assim, vendendo coisas que não vendia em Salvador. Aí, gente, é uma longa história. Eu acabei começando a comprar kits de tatuagem na AliExpress para poder vender. Tinha um desses em casa e um ex-namorado meu, eu tinha feito um desenho para ele, ele falou, vou tatuar esse morcego, um tatuador X. Mas aí, a gente estava em casa um domingo meio entediado, e ele falou, por que você não tatua? Abre um desses kits. E aí, a gente abriu um kit, eu fiz a tatuagem nele, só que aí apareceram outros amigos que gostavam de outros desenhos que eu já tinha feito, ou dado de presente, ou feito em algum outro lugar. E aí, eles também quiseram tatuar, e aí, amigos de amigos. E aí, foi muito rápido, assim, foi uma coisa muito doida. E aí, o G1 local veio fazer uma matéria comigo quando eu tinha, sei lá, 300 seguidores no Instagram. E porque eles, não sei, só que essa matéria acabou viralizando e aí deu uma crescida, assim, que não foi uma crescida enorme, foi uma crescida um pouquinho maior, mas o resto foi continuidade mesmo. E eu sempre usei muito internet, era bem aquelas pessoas de fórum, que é aquela pessoa que se dava o trabalho de baixar a discografia e subir no Orkut e compartilhar com as pessoas. Eu sempre usei muito rede social, assim. E aí foi isso, juntou as duas coisas. Uma resposta muito longa, mas essa foi a origem. Que massa. É o clássico, né? Subir a discografia no Orkut, colocar tudo certinho lá, fazer arte. Meu, achei muita coisa no Orkut também. Deixa eu te perguntar, quantos anos tu tá tatuando, Erin? Há 4 anos. Sendo que em 2016 eu fiz 3 tatuagens, né? Mas eu vou contar ela como... Tá valendo. E tu ainda recebe muito hate do teu estilo? Como é que tá isso pra ti agora? Ou não? Não recebo mais tanto hate, porque eu acho que eu não tô mais numa mídia mainstream. Tipo, não tem matérias mais, assim, saindo, ou quando sai é sobre outros assuntos, e aí, normalmente, o hate vem de pessoas que não entendem muito o que está acontecendo, mas como eu fico no mesmo nicho, acho que é por isso. O último hate real que eu sofri foi ano passado, que eu ia para uma convenção de tatuagem em Juiz de Fora, e muitos tatuadores fizeram um abaixo-assinado para eu não ir, e aí o evento me proibiu de ir, que foi muito engraçado. Sério? Eles se autodenominaram Irmãos de Tinta. Irmãos de Tinta. Que era a vergonha e a mancha para a tatuagem. E eram todos homens? Todos homens? Não, tinham 3 mulheres, eu acho. Mas a maioria devia ser machistada, né? A maioria eram vários homens e bem aquele estilo, assim, umas mulheres peladas, brancas, padrão, tatuadas, com tatuagens que não são deles no cartão de visita, sabe? Meu Deus, caralho. Modo, cerveja artesanal, desculpa. Sim. Mas Chuta uma pedra, sai 5
5 desses aqui em Chapecó. Eu até gosto de motos e cerveja artesanal, mas eu acho muito engraçado, porque se você vai olhar o perfil deles, com certeza tem uma foto dando dedo, uma foto ou uma moto, ou um carro massa, assim, tipo uma Opala que eles modificaram, e muitas tatuagens tradicionais, e o design é todo assim, aqueles letterings, tipo convite de casamento, os caveiros com bigode. Claro, tem todo estilo, né? Tem todo estilo. Daqui a pouco, não sei se o Walter tá aí, mas ele se entrega. O pessoal entrega o Walter daqui a pouco, que é o nosso professor aí que tem uma Harley. Mas tá valendo. Mas a minha tatuagem tem um significado todo diferente, nem venha. Depois tu mostra aí, Inclusive um pedaço da tatuagem tem adesivado na moto, que é o brasão da família, então nem vem. Então vai valendo. Só para deixar claro, eu não tenho nada contra as tatuagens tradicionais, eu acho elas massa, inclusive. É só porque eu acho. É porque é um perfil específico do hater, sabe? Que é claro. De um estilo. Com certeza. Não, tem que fazer que nem eu, que eu tenho um repolho aqui tatuado na minha perna, todo mundo sabe. Tá? Depois, daqui a pouquinho eu mostro aí pra Ellen ver que é. Depois vem falar de mim, né? Não, mas é que agora eu posso falar que foi tudo intencional. Tá bom. Né? Significado. Exatamente. Ellen, deixa eu te perguntar então sobre outras coisas, porque daí eu acho que eu conheço o trabalho desde 2017, se eu não me engano. Eu sei que o Henrique também te conhece, que o Henrique é o nosso estudante que tem aí, que até tá com a tua camiseta aí, que te conhece faz bastante tempo também, e daí desde lá tu vem fazendo algumas coisas diversificadas, né? Além da tatuagem, enfim, né? Trabalhando no Instagram, enfim, né? E, uma curiosidade bem específica, como é que surgiu o collab com a Dobra, que daí tu fez o tênis tá bem louco aqui, mas como é que surgiu o collab com a Dobra, que foi entre massa? Ai, velho, que massa que você tem esse tênis. Então, o collab com a Dobra surgiu antes de qualquer crescimento. A Dobra tinha uma área no site que você podia mandar suas ilustrações ou desenhos, e aí, se fosse aprovado, eles botavam para vender no site. Inclusive, demorou muito para eu sacar algum dinheiro dessa collab, porque você tinha que atingir o mínimo para poder você receber, umas coisas assim. E eu nem sabia mexer em nada, então eu tive que pedir para alguém passar pro Photoshop, assim, para mim, sabe? Eu não mexia com arte digital, então eu fiz no papel, tirei foto, deixei preto e branco, tipo, aumentei, assim, a saturação para ficar mais fácil de alguém cobrir. E aí eu mandei. Aí levou um tempão para ter resposta. Sei lá, foi realmente um tempão. Aí, de repente, estava no site. Alguém me avisou que estava comprando alguma coisa. Aí eu fiquei feliz, assim, oh, meu Deus, um produto meu. Não, que massa. Meu não, né? Mas eu acho minhas, eu fiquei bem feliz. Sim, não, genial, A gente recebeu o pessoal da Dobra ano passado aqui, felizmente quer dizer, foi presencial, foi bem legal, recebemos o Gui aqui, esqueci o nome do outro. Mas foi bem legal, a Dobra é uma marca genial, assim, e também daí, ano passado, eles deram um presente, uns tênis pra gente também, foi bem legal, foi bem massa. E deixa eu te perguntar... Só pra diretoria. É verdade. Agora. Esse aí a gente não conta, né? Mas o pessoal comprou, que a Ana Cecília que comprou, tem uma galera que comprou também o tênis. É muito massa, é muito durável, né? Olha, só não comprei porque não tem meu número, hein? Senão eu tinha comprado. Qual que é o teu número mesmo? O time do Henrique aí, ó. 45. Mas vocês não são... Vocês são elfo, né? Assim, Respeito. Elfo não. Não vamos... Tá, beleza, não vamos ofender, né? E Ellen, deixa eu te perguntar, então, já indo para outra questão também, mas... Tu falou que tu desenha desde cedo. E uma característica muito grande da galera que faz design, e até para contextualizar, né, o nosso curso aqui, ele tem 3 linhas, né? Então, junta tem games, produto e visual. Então, a gente junta diferentes perfis, assim, tem os otaku, tem os K-popeiro, tem os roqueiro, tem os metaleiro, tem os norme, tem os espalhafatoso, tem de tudo, né? Tem até, enfim, hippie, tem neo-hippie, tem emo, enfim, pós-emo também, tem velho, tem novo, tem tudo. Tem até um trapper, que é o Gabriel aqui. Tem até furry, né? Verdade.
E Eu gosto, faz encomendas bastante. tem mesmo. Tu nunca pensou em fazer design? E daí, como é que tu foi parar na engenharia? Então, olha, eu nunca pensei em fazer design porque história triste. Porque eu vim de uma família que é muito ascendente, tipo, até uns 15 anos a gente era pobre, assim. Meu pai fez faculdade junto comigo, basicamente, porque ele fez ProUni, ele fez faculdade à noite, particular, completamente paga pelo governo federal. Saudades do meu ex. Então, eu de verdade não sabia, porque eu não convivia com pessoas com curso superior. Tipo, eu não conhecia ninguém com curso superior, a não ser profissões que a gente teve que usar. Então, eu ia no médico, eu sabia que existia um médico, e para ser médico tinha que fazer faculdade. Meu pai tinha chefes que eram engenheiros, e ele sempre quis ser engenheiro, e eu ouvia que existia a profissão engenheiro. Então, sabe, eu realmente tinha um desconhecimento das profissões no mundo. Eu nunca, por exemplo, depois de grande, que eu fui saber que por trás de um filme existem coisas além de atores. Sabe uma coisa que eu nunca parei para pensar? Tipo, quem filmou essas pessoas? Quem dirigiu? Ou quem fez o catering da comida? Tipo, eu não sabia o que existia. E aí, quando eu descobri, eu comecei a trabalhar meio cedo, e eu só queria, numa fase da minha vida, assim, com 16 anos, eu falei, meu Deus, eu quero ganhar dinheiro e morar sozinha. E aí, eu não pensava, assim, em fazer uma coisa que eu gostasse, sabe? Eu queria fazer uma profissão que me desse uma estabilidade, ou que me garantisse um emprego, algo assim. Apesar de que eu gostava, então, na engenharia, eu fui bem para engenharia de materiais. Eu adorava, assim, engenharia de materiais, gostei, acho que foi interessante, assim, engenharia, mas, apesar de meio sofrido o curso, mas e aí depois que eu me formei, eu falei, gente, não quero fazer uma graduação nova, não. Mas, assim, se eu voltasse no tempo, talvez design fosse o curso que eu faria, porque eu acho que ele agrupa várias coisas, assim, que eu gosto, sabe? Não, de fato, pois é, uma das coisas que, assim, tipo assim, pra gente, assim, pô, a gente, por exemplo, nesse ano a gente está fazendo 10 anos de curso, assim, então a gente está, justamente, a gente tá fazendo esse evento, está conversando contigo, e estamos conversando com um monte de gente, mas não só designers, assim, então, porque a gente tem uma perspectiva mais abrangente, assim, de formação, né, para trabalhar com design, tu não precisa de formação, né, e tu pode trabalhar em várias coisas, né, então a gente tem essa perspectiva, assim, bem abrangente de trabalhar com criatividade, sabe? A gente bateu um papo com a Paula Cruz, que é uma baita ilustradora e tal, tem um trabalho bem massa, enfim, então a gente tem uma perspectiva bem abrangente, né? Daqui a pouquinho eu vou te perguntar ali do teu mestrado até atual, porque, enfim, é interessante o teu... Tu tem um trabalho criativo, trabalha no Instagram, né, tem tatuagem, agora tá vindo para a área da comunicação, né? O Matheus, se tu quiser abrir o mic aí, por favor, fica à vontade, tá? Mas a gente tem uma pergunta aqui, Ellen, que o nosso curso, ele sempre chama atenção de possíveis tatuadores ou a galera que trabalha com tatuagem, né? E daí tem aquela pergunta clássica aqui do Matheus, né? Alguma dica para quem tá começando a fazer tatuagem? Olha, a dica que eu tenho quando eu comecei foi muito acidental, né? Como eu falei aqui, eu nem queria ter virado tatuadora, não que fosse ruim, eu gosto. A dica que eu teria é que a única coisa que é bem certona, assim, é a biossegurança, né? Tatuagem, enfim, envolve saúde, então é bom tomar uns cursos, tem uns cursos online legais que são um valor baixinho, assim, que dá para você ver tudo, ou acompanhar alguém, pedir para ficar no estúdio algum tempo, mas eu acho que depende, se você quer ser um tatuador mais tradicional, de estilos mais tradicionais, talvez seja legal virar aprendiz no estúdio, aparentemente esse é o caminho mais, assim, a carreira acadêmica, a carreira profissional do tatuador é esse. Porém, eu tô vendo um movimento já tem alguns anos de artistas visuais de diversos estilos virando tatuadores e que eu vejo cada vez mais os clientes procurando artes mais autorais, sabe? Então, eu conheço várias pessoas que não, né, que não vou deixar de ser, mas que são designers e têm determinado estilo e estão aplicando isso, ou estão só aprendendo a técnica de como fazer aquela mesma coisa, só que na pele, e indo para esse lado. Então, eu acho que é um caminho interessante. Basicamente, é aprender técnica, que da mesma forma que você tem que aprender como usar aquarela numa tela, a pele é uma superfície, as agulhas são instrumentos diferentes, os tipos de tinta, como você dilui, mas eu acho que de resto,
acho interessante não haver uma preocupação em si a encaixar em determinados estilos, a não ser que seja por uma questão financeira, né? Tipo, o que aparecer eu vou fazer. Ou alguns para teste, assim, justamente para você testar a técnica de pele. Mas é isso, e ser sempre responsável com as pessoas, porque é um trabalho com muito impacto psicológico nas pessoas, né? Tipo, se sair feio, a pessoa pode ficar com a autoestima baixa, muito zangada de processar. Ou É verdade. ficar triste, fazer você se sentir culpado. Então, é bom ter deixado tudo claro, lembrar que é um processo humano também, as pessoas erram, avisar as pessoas, mostrar suas capacidades. Acho que é isso. Com certeza. Não, isso é bem importante, né, do impacto que tem, né, das pessoas. Acho que a gente não se liga, né, mas de fato pode ter diversas implicações, né. A gente sempre tem tatuadores matriculados e tal, e sempre tem uma galera querendo trabalhar com isso, né, e isso é bem interessante. Ana, se tu quiser perguntar, fica à vontade, tá? Deixa eu te perguntar, bom, se a galera gente, podem perguntar à vontade, por favor, abrem o mic aí, podem perguntar, tá? Para a galera entender também outra parte do seu trabalho, Ellen, a tua grife, o teu trabalho, as roupas que tu criou, enfim, as camisetas, acho que isso começou em 2019, né, que tu começou a fazer isso, né? Também da onde que veio essa ideia, da onde que vem... Vou puxar essa pergunta para depois te perguntar outra coisa um pouquinho mais simbólica, tá? Mas, enfim, só para contextualizar também da onde que veio essa ideia de fazer camisetas e roupas, que daí o que eu acho mais interessante é essa estética, que é uma criação tua, assim, do Tropical Dark e dessa pegada, assim, misturando... Eu já vou emendar a pergunta, mas tipo, da onde veio essa ideia, que para mim eu acho genial, assim, de juntar o black metal norueguês, o corpse paint e as tipografias death metal. Eu sou um ex-metaleiro que é convertido, então me identifico com isso, mas também me identifico com a questão do tropical, assim, que eu adoro praia também, então tem um lado good vibes e regueira, assim. Então eu acho trimassa como é que tu consegue, eu também sou pagodeiro, mas enfim, mas como é que tu consegue juntar as duas coisas, assim, da onde que veio essa ideia, enfim, o estilo veio antes, depois tu pensou nas camisetas, enfim, da onde que veio essa estética tua? A parte de começar a fazer outros produtos é porque eu via que tinha uma demanda de, tipo, pessoas que gostavam dos desenhos, mas elas não iam ter coragem de tatuar, ou não são pessoas da tatuagem, ou eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a maioria do meu público não é da minha localidade, né, não era de Salvador. Aí, como eu já fazia camisas antes, eu sempre gostei de customizar coisas e desenhava em camisas. Eu comecei a receber encomendas de camisa, tipo, alguém vai dar presente para o namorado e comprava camisa para desenhar. Aí eu comecei a silcar, porque era mais fácil, né, do que eu desenhar na mão todas. Enfim, porque eu gosto de fazer coisas, fico tendo coisas para fazer. Aí foi isso, aí demorou, só saiu em 2019 por causa do site, né, que é todo o trabalho de fazer o site, não sei o que, eu queria deixar o site com uma cara de anti-design, assim, dava mais trabalho do que deixar um design bonito. Então, mudar tudo para Comic Sans, assim, foi mais trabalhoso do que deixar no pacote. Eu lembro que deu muito dor de cabeça botar, eu queria muito mouse com a estrelinha, assim, sabe, bem 2002. Sim, aquele brilhando, assim. Nossa. Às vezes dá erro, às vezes ele fica só um cursor normal, eu fico muito chateado. Mas, e aí, o Tropical Dark é bem autobiográfico, assim, porque aqui em Salvador também tem metaleiro, né? E eu tive essa vida, assim, gostando muito de metal, e a estética do metal, do black metal principalmente, me atraía muito, ao mesmo tempo que eu achava meio engraçado. Eu achava muito legal, eu gostava desse negócio de vampiro, black metal, tudo que é dark. Só que aqui é quente. Então, assim, a gente usava coturno, mas com um shortinho curto preto, uma regata preta, uma blusinha, tipo assim, tudo fresco, mas com essa estética, que eu acho uma curadoria bem interessante. É relativamente difícil achar roupas que são pretas, mas que tem uma estética, sei lá, gótica ou metaleira, sabe? E aí foi isso, e tipo, junto a mim também tem várias outras pessoas
né? Tem os doidos que ficam andando com a roupa bem quente, assim. Mas tem muita gente que adapta, principalmente as mulheres, que tem um pouco mais de opções, né? E ousam mais. Eu acho que tem a cabeça um pouquinho mais aberta, que metaleiro tem a cabeça realmente bem fechada, em qualquer lugar do país. Por isso, inclusive, me afastei um pouco da cena. Eu adoro, tipo, ouço assim, mas acho difícil lidar com as pessoas. Depois de adulta, assim, eu comecei a achar difícil. E aí foi isso. Eu queria usar, porque eu sempre tive a política de fazer coisas que eu usaria, entendeu? Que eu consumiria, que eu me sentiria representada. Exatamente. Não, justamente, acho que tu achou um nicho muito massa, assim, né? Porque eu também, assim, enfim, eu vou comentar umas coisas, quem se ofender, gente, por favor, fale aí, abre o microfone também e se entregue, tá? Mas eu particularmente também acho bem engraçado a estética do metal, porque isso é uma coisa que a gente comenta nas aulas, assim, da estética, da história da arte, que ela é para ser transgressora devido ao rock and roll, mas virou uma coisa super conservadora, em certo sentido, né? A metaleira é bem conservadora, assim, então, claro, estamos generalizando, né? Mas parece que pega uma galera, assim, bem conservadora, que se fecha na tribo, né? Então, cara, quando eu vi as tuas roupas, enfim, eu vi a tua estética, eu pensei, putz, isso é massa porque é meio que, é um deboche, né? É uma ironia de uma cena que se leva bastante a sério, né? Então, eu acho que isso que é legal, assim, sabe? Não sei se tu já teve hate de metaleiro ou algo assim, ou a galera ficou de boas ou não entende, né? Ou teve algo assim ou não? Não, nunca tive hate de metaleiro. Acho que, não sei se é porque não chegou neles ou porque eles entendem. O meu público também é um pouco mais velho, não sei se por causa do começo, assim. Então, não sei se talvez já tenham passado dessas fases, porque tem muito metaleiro mais velho que gosta de metal, é fechado ainda para outras coisas, mas não pode mais por conta do trabalho, sei lá, às vezes a pessoa trabalha num escritório de contabilidade, ela não pode usar sobretudo de couro, como está sendo dito aí. Mas nunca sofri o hate específico de metaleiro, não. Já sofri hate de metaleiro no carnaval, mas não por causa das coisas que eu faço, mas eu tava de corpus paint, porque aqui, quinta-feira de carnaval, em Salvador não tem o costume de se fantasiar, a não ser na quinta-feira, a galera, né? E aí eu sempre saio de black metal. E aí tem um metaleiro que ficava lá num circuito de braços cruzados, assim, parado, com as duas pernas abertas. E aí ele, só para olhar feio para todo mundo que estava no carnaval, pois aparentemente é horrível, e enfim. Porque o axé é uma música, não é música, não sei o quê. E aí ele reclamou muito comigo, porque eu estava usando uma blusa do... O que eu estava usando? Acho que era do Marduk, não sei. E aí ele, que absurdo, você está usando essa camisa, está aqui no meio do carnaval, você está manchando o nome do black metal. Aí eu falei, nossa, mas o nome do black metal já é bem manchado. já vem de longe colonizado aqui, né? Engraçado. Mas, cara, o que eu acho massa do trabalho é isso, sabe? Tipo assim, ele é um deboche, tem uma ironia. E daí, por exemplo, me chamou a atenção a tatuagem que a galera tá fazendo contigo, que são os nomes dos bairros de Salvador, ou do Nordeste, na tipografia da camiseta ali do Henrico, né? Que é ali o logotipo death metal e tal, black metal, assim. E daí que justamente também entra um orgulho, né? É como se fosse um deboche que tipo, pega uma coisa de fora, né? Que é completamente nórdica e tal, mas tem uma questão do orgulho nordestino, né? Como é que tu vê essa questão, assim, tu acha que agora tu tá tendo uma atuação, assim, bem política em relação às tuas artes, às tuas tatuagens? Isso tu foi ganhando com o tempo, ou tu sempre teve contigo também essas coisas mais, enfim, o ativismo e o significado? Como é que tu vê essa questão? Eu sempre tive comigo essa parte política. Inclusive, hoje eu acho que eu faço menos do que antes. E por isso, inclusive, meu público é bem selecionado, assim, já é muito peneirado, entendeu? Tipo, é um público com posicionamento muito mais de esquerda. Eu tenho 65% de público mulher. Porque bem no começo eu batia muito... estava bem envolvida em questões políticas de forma geral. E quanto a essa estética do black metal, assim, eu fiz um curso de tipografia, que na verdade não era de tipografia, que era mais de desenho, de letra. Eu fui entender a diferença entre eles também tardiamente, ao dar o curso, inclusive. Mas, se olhar, isso parece muito a raiz de mangue, sabe? Essa estética, assim. Então, tem muitos elementos. Eu acho que o Nordeste é muito black metal, sabe?
se a gente parar para pensar, se a gente olhar um chão rachado também de caatinga, de seca, também é assim. Se a gente olhar um caranguejo, gente, é um bicho muito esquisito. Ele tem as patinhas, assim, é tudo muito afiado. Então, o coqueiro também é uma planta, a raiz do coqueiro é toda retorcida e ele é uma planta muito comprida, que tem as folhas muito afiadinhas, que são essas características agressivas, né? Tudo pontudo, espinhos de cacto também é pontudo. Então, eu fiz essa relação depois, né? Mas quando eu estava explicando, assim, porque é uma coisa que eu conheci por lá, mas que tem muitos elementos aqui que também me lembram, sabe? Interessante. É isso, eu acho interessante. E eu acho legal essa coisa dos bairros de Salvador, né? Porque tem uma galera que tatua tatuagens que são comuns, assim, principalmente em regiões tipo Barriga, que é tipo Califórnia, inclusive pessoas no Brasil. E aí, a primeira vez que eu fiz um bairro foi uma pessoa daqui, foi alguma pessoa que me pediu, porque o Whindersson Nunes tinha tatuado Piauí. E aí ela acharam legal que ia tatuar Bahia. E eu já tinha feito na perna Nordeste. Antes disso, né? Mas enfim, aí começou a aparecer gente que era também da Barriga, só que ou com o nome Bahia ou Salvador, ou o nome do bairro que mora. Então, eu achei bem legal. O Whindersson Nunes tem participação direta aí nessa influência desse orgulho nordestino também. E durante ano retrasado, né, que tava bem polarizadão, assim, antes das eleições presidenciais, eu fiz uma promoção, eu estava muito revoltada. E aí eu fiz uma promoção de tatuagem política, que nem foi assim para me promover mesmo. Foi porque eu tinha feito em mim a tatuagem Nordeste, normalmente não repito tatuagem, mas eu falei que essa eu repetiria. E eu cobrei um valor que era basicamente só o valor do material, nem fiquei postando as tatuagens depois. Aí um monte de gente fez mesmo, aí tem um monte de gente com tatuagem parecida escrito Nordeste. Inclusive, eu vou fazer esse post, tem que ajeitar as fotos. Massa. E, pô, isso é uma coisa super legal. Na tatuagem tem uma tradição de lugares de ter essa expressão, né? Henrico, desculpa aí, Matt, pergunta aí. Não, tem um monte de pergunta, na real. Mas eu acho que, primeiro, eu acho interessante, tipo, como o estilo da Ellen é bem definido, assim. Eu não sei se ele foi definido... Porque eu acompanho bastante tempo, graças a Mari, né? Não acompanho há tanto tempo. Mas eu acho que é interessante que, como artista, pelo menos quando a gente olha numa perspectiva de artista, a gente sempre tenta achar um traço bem definido, assim, e não sei se para você foi muito natural ou foi algo que deriva ainda daquele background das reuniões, de fazer algo sempre muito simples, mas é um negócio que, tipo assim, meu, transcendeu. Eu sinto, pelo menos, que tem até essa questão que é incrível de não repetir a tatuagem, que é muito dada desse teu talento, que, tipo, eu consigo imaginar qualquer coisa e eu sei que a Malfeitona vai conseguir fazer do jeito dela, sabe? Independente do que seja, eu chego lá, eu peço Pikachu, eu peço qualquer coisa. Então, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Tu acha que esse teu estilo, ele foi construído ao longo do tempo ou foi algo mais natural? Tipo, não, beleza, essa é a minha fita. E tipo, também se já rolou um questionamento interno, sabe? Porque até com todo esse hate de, tipo, assim, de tu parar e pensar, meu, será que eu continuo com esse traço ou eu tento, digamos assim, fazer algo mais bonito, entre aspas, bem grandes, porque eu acho que a questão aqui não é essa, né? Então, não foi uma coisa pensada assim, tipo, vou fazer desse jeito, sabe? Eu realmente sempre desenhei desse jeito e por influências, então acho que tem coisas, sei lá, acho que a expressão facial vem de quadrinhos, tipo, eu fui uma criança que cresceu nos anos 90, 2000, então tinha desenho japonês na TV aberta, então as expressões, o olho, já essa parte mais agressiva, provavelmente porque é isso, desde que eu tenho 10, 11 anos de idade, eu sou metaleira, então coisinhas pontudas, mais agressivo. E o fato de ser simples é a falta de técnica mesmo, de saber outras formas de fazer, a não ser o traço, né? Porque eu acho que a borda das coisas é o que... Sei lá, acho que a primeira parte dos desenhos é a primeira coisa que a gente aprende, e eu não passei muito daí, de texturas, camadas, sombreamentos. E não foi, assim, uma coisa pensada, sabe? Que eu escolhi este daqui, será meu estilo. Mas tem essas influências, e sim, eu me questionei muito, eu realmente não planejava trabalhar com isso, tipo, até quando eu fiz um Instagram para postar os desenhos e tatuagem, nem era para prospectar clientes, era realmente
muito de zoeira, assim, com amigos, de gastação mesmo. A gente, sei lá, tanto que eu nunca fiz coisas para vou crescer a conta, ou vou prospectar cliente, eu nem tinha tempo, eu trabalhava nessa época numa termoelétrica, estava fazendo TCC, e eu parei de tatuar, tipo, eu fiz essas que eu fiz em 2016, e eu fiz em algumas pessoas só, e teve a matéria, que eu sofri um monte de hate, e eu não tatuei ninguém depois das matérias, eu fiquei, assim, uns 6 meses sem tatuar, várias vezes eu me questiono, eu até hoje tenho problema de precificar as tatuagens, então eu fico, assim, me sentindo muito culpada, dando muitas desculpas, um e-mail enorme falando dos custos dos materiais, e dos custos de viagem, e que por isso eu não sei o quê, e aí eu tô me trabalhando, assim, para poder perder isso, né? Porque eu tenho muitos amigos na arte que têm técnicas e muitos anos de estudo técnico e se esforçam, sabe? Eu fico me sentindo, ai, meu Deus, poxa, é isso. Não sei se respondi sua pergunta. Não, com certeza. Eu acho até, tipo assim, quando eu olho, por exemplo, para a obra que eu mais gosto, inclusive eu queria que ainda tivesse no site para comprar, que é Ônibus Não Se Pega, Se Conquista, tipo assim, eu acho, sinceramente, eu acho foda aquela arte, muito, muito, muito foda. E daí eu olho para isso, tipo, nós que estamos no ambiente acadêmico, que principalmente que tivemos, história da arte com o Henrique, assim, e toda essa progressão dos artistas contemporâneos, quando eu olho para o teu trabalho, eu só fico pensando assim, quanto tempo vai demorar para estar numa galeria, sabe? Quanto tempo vai demorar para que tenha um impacto no público, porque eu acho que a obra em si já constrói alguns ideais, como tu falou, se posiciona politicamente desde sempre. Então, eu queria entender se isso é uma perspectiva, porque tu comentou muito antes da questão de, por exemplo, de a tua falta de informação, às vezes, fazer com que tu não sei se é bem isso, se eu estou interpretando errado, mas que tu não pensasse, não pensasse tão longe nesse sentido, principalmente quanto à arte, por conta dessa questão do hate. Mas eu não sei, eu acho que o Henrique concorda comigo que quando a gente acaba olhando para o trabalho da Ellen, é um negócio que, é super transgressor, é super original, traz todo um contexto de tu pegar uma ideia que foi trazida de fora e construída dentro do nosso país de uma forma totalmente original. E quando eu olho para isso, eu só penso, cara, se fosse em outro contexto, estaria numa galeria, tipo, fácil. Por isso, eu fico pensando se isso passa pela tua cabeça, e se não passa, por favor, pense sobre isso, porque é muito foda. De verdade, cara, de verdade. Eu acho que, tipo, tem muito potencial. Eu não sou especialista, mas eu acho que, tipo, tem muito potencial, assim, de ser visto como uma obra que, tipo, sei lá, daqui uns anos a galera pode estar estudando em história da arte brasileira, sabe? De verdade. Tipo assim, eu acho muito foda nesse sentido. Por isso eu queria saber a tua opinião sobre isso. Ai, eu fiquei sem graça, nem tenho o que falar. Então, não, eu nunca pensei sobre isso. É isso, eu nem faço ideia do que precisa para ir para uma galeria. Porém, ano passado, me chamaram para uma exposição chamada Sobre Pele, que foi no Museu de Arte da Bahia, que o pessoal do curso de produção da UFBA estava organizando, que eles têm que organizar como conclusão do curso, ou de uma matéria específica, de uma matéria específica, a turma toda tem que fazer um evento, e aí eles chamaram vários tatuadores para fazer uma exposição de tatuagem, que foi bem legal. Então tinha umas salas que você entrava e tinha vídeos de pessoas tatuando, teve uma roda de conversa, e eles pegaram os decalques, pediram os decalques originais de alguns tatuadores e botaram expostos, assim, numa galeria, né, que dava para ver. Aí eu achei bem legal. E aí foi a primeira vez, assim, que eu pensei, nossa, que coisa, tá no museu, tá? Mas eu não... É isso, eu nunca pensei sobre isso, eu me sinto muito tímida. Obrigada por ter falado essas coisas. Acho que uma das coisas que a gente pode comentar, o Henrique tem essa perspectiva também, que o Henrique é um cara que está super informado no hype e na moda e tal, né, e também ligado em arte, mas o teu trabalho, ele é interessante por causa disso, né, assim, geralmente a gente não fala muito sobre isso, assim, no curso, na disciplina, mas óbvio que tatuagem é arte,
mas a formação acadêmica, assim, a gente se foca somente nas questões, na arte eurocêntrica, assim, né, então, acho que uma das questões que eu interpreto, assim, a fala também do Henrico é, tipo, o reconhecimento de uma arte mais identitária mesmo, assim, né, da Bahia, do Nordeste, do teu local e da tua própria estética, né. Então, por exemplo, esse teu deboche, teu humor e tal, né, eu também, sou fã dessa frase também, né, que o ônibus não se pega, se conquista, assim. Então, cara, para levar para a galeria, para levar para outras questões, são questões de legitimação, vamos dizer assim, institucional, que daí vai para uma pegada mais elitista, né, enfim, então, são outras questões que passam, assim, mas acho que o teu trabalho tem ele pode ser interpretado como algo artístico, no sentido também mais erudito, e até de modo irônico também, justamente por ter um traço, né, que a gente pode entender como tosco, se a gente analisar pelo viés eurocêntrico, enfim, francês e tal, mas tem uma pegada, né, porque daí, né, a questão da arte contemporânea é isso, tudo vale, né, depende muito do cada... a gente não pode julgar as coisas pelos mesmos valores sempre, né. Júnior, tu tinha levantado a mão, não sei se tu quer perguntar? Sim, queria só, porque ela falou de 3 coisas que acho que dá para ligar com o que eu tenho para perguntar para ela. Ela Beleza. falou sobre dificuldade em precificar, e sobre hate, e todas essas questões aí e tal, de não ser valorizada, não sei se seria não ser valorizada, mas de não ser compreendida, talvez, pelas outras pessoas, né? Aí... queria só puxar um gancho para falar que uma vez aconteceu comigo isso, que eu acabei fazendo uma tatuagem, né, porque eu tava bem na vibe, tipo, quero fazer qualquer coisa aqui, foda-se, sabe? Aí fiz uma caveira, assim, tipo, parecia hand-poked, assim, tipo, trash zona, né? Aí fiz a tatuagem, eu tava num almoço de reunião de terceirão, né, porque eu fui nesse negócio. Aí... enfim, né, a galera tava mostrando as tatuagens e tal, aí tipo, um mostrou uma, outro mostrou outra, e eu tava quietinho lá na minha, né, quietinho assim, daí tipo, eles já tinham um pouco de preconceito com uma outra tatuagem que eu tenho, que é old school, e na escola eu era tipo, todo certinho, assim, aí, enfim, daí quando eles viram que eu tinha feito outra tatuagem no pulso, daí tipo, eles ficaram super em choque, assim, porque falaram que a minha tatuagem era feia, que era horrível e tal. E eu me senti, tipo, muito mal com aquilo, sabe? Sei lá, eles me xingaram tanto por causa daquela tatuagem, tipo, falaram coisas assim, por que tá estragando teu corpo e não sei o quê. E, tipo, eu nunca liguei pra isso. Nunca. Tanto que quando eu entrei no curso, eu usava um óculos que tinha fita do lado, assim. Eu nunca liguei pra aparência, tipo, sempre fui foda-se. Mas isso mexeu muito comigo, sabe? E eu tive que cobrir essa tatuagem. Aí eu queria saber o seguinte: já aconteceu contigo de tu fazer uma tatuagem pra alguém, tipo, a pessoa tá lá na vibe e depois, tipo, ela ia atrás de ti, tipo, não, quero, sei lá, falar mal daquilo que tu fez ou alguma coisa desse tipo. Você já sofreu, tipo, um hate de alguém que tatuou contigo, vamos dizer assim? Não, eu nunca sofri um hate de alguém que tatuou comigo, mas não diretamente, né? Talvez as pessoas fiquem tímidas, tipo, se alguém não gostou de alguma coisa, não vieram falar comigo, talvez ou elas fiquem tímidas, ou talvez tenham medo de exposição, porque existe um poder, assim, se você tem... Falo de redes sociais, assim, mesmo, eu sinto às vezes que as pessoas pisam muito em ovos para falar algumas coisas, talvez medo do que pode acontecer com elas, né, de linchamento público, qualquer coisa assim, ou porque talvez elas já saibam que é desse jeito e as pessoas não têm muitas surpresas. Normalmente eu apresento o desenho e eu faço exatamente igual como está no desenho. Não é assim, tipo, era uma Mônica perfeita e na hora que eu fui tatuar eu tinha a técnica errada e saiu torta. Na verdade, me dá até mais trabalho eu ter que fazer exatamente... Como tatuagem é uma coisa que você tatua devagar, na hora que eu tô desenhando eu faço um traço rápido, que eu tenho um traço muito rápido, na hora de passar pra tatuagem eu tenho que fazer bem devagarzinho, então é mais fácil fazer uma linha reta do que uma linha com um traço que tem diferenças, assim, sabe, de encontro.
E nunca tive. A única pessoa que cobriu a tatuagem que eu fiz, que eu sei, foi minha irmã. Mas isso é porque ela é mais nova e meus pais não deixavam ela ter tatuagem. Aí ela fez, tipo, 3 coberturas no mesmo lugar, que eram as áreas escondidas que ela tinham acabado. Aí ela começou a tatuar por cima das outras tatuagens que ela já tinha, só para ter novas tatuagens. E uma coisa que eu ia falar da sua fala, que achei muito, meio, não empático, né, de pessoas falarem para uma tatuagem já feita para alguém que tá feia. Eu já tatuei no estúdio em São Paulo, que ficava na Augusta, assim, eu acho tudo bem hypado. Foi o primeiro estúdio grande que eu tatuei lá e o último. E porque eu percebi que eu realmente não curto. E o tatuador, dono do estúdio, que estava ganhando 50% de comissão sobre tudo que eu fazia, chegava nos meus clientes na hora que eu estava tatuando eles e falava, nossa, que coragem você vai fazer isso? Aí chamava outro tatuador e falava, ô fulano, vem cá, olha essa bosta que essa pessoa está fazendo no corpo. Você acredita que ela pagou por isso? Tipo, e ficava fazendo isso, né? Eu ficava bem, assim, chocada de ver respeitoso comigo e com o cliente, era bem pesado mesmo, tive que pedir para não fazer. Aí foi um hate, assim, na hora, né? E eu acho que talvez se alguma pessoa tava com insegurança, ela ia, tipo, gatilhar todas as inseguranças dela com esse tipo de comentário. E uma outra coisa que eu queria comentar do que você falou, é que você falou, eu nunca me importei com a aparência, eu ia pra escola com fita adesiva no óculos, mas eu acho que estética é uma coisa tão interessante, inclusive moda, que é uma coisa que a gente usa no nosso lado de fora, mas reflete muito o lado de dentro, que inclusive a falta de preocupação já passa uma mensagem também, né? Porque é um estilo, e é um estilo definido, é um tipo de estética você não ligar para a estética, porque o não ligar, na verdade, é que você não quer se adequar à estética padrão. Mas não quer dizer que você não ligue para a estética. Ou talvez você não ligue, mas o fato de você não ligar já passa uma mensagem. Eu acho isso muito interessante. Claro, exatamente. Acho que é bem isso mesmo, tipo, e eu só queria complementar que a pessoa que criticou a minha tatuagem tinha uma tatuagem mãe e pai em letra cursiva, assim, tipo... Aqui... E eu fiquei muito mais puto por isso, porque, tipo, era uma coisa super... Tipo, não que eu seja contra ela querer fazer isso, sabe? Mas... eu fiquei muito, muito chateado. Na época eu tive que tapar o negócio porque eu não conseguia mais lidar com aquilo. Porque eu acho que pisou num calo meu, assim, sabe? Muito bom. O Felipe tá falando, a galera tá falando aqui no chat, Felipe falando que tem tribal e maori e não é heterotop, então tá quebrando estereótipos aí, Felipe. Cara, diga aí. Eu posso fazer mais comentários? Claro. Eu acho bem feliz isso, meu. Que, tipo assim, sempre, sei lá, eu já vim eu sou suspeito pra falar, né? Já vim da perspectiva de tem que estar numa galeria. Então, tipo assim, cara, quando eu olho pro teu trabalho, Ellen, eu sempre penso assim, cara, já tem essa ideia de nunca fazer uma tatuagem igual, sabe? Tipo, o quão legal é tu ter, tipo, um trabalho original no teu braço, assim, de, tipo, e é aquilo que tu falou, né? É muito engraçado como a perspectiva das pessoas é muito vaga em relação ao trabalho, de que, tipo assim, não, se ela faz isso aí, deve ser fácil de fazer, sendo que dá muito mais trabalho, porque tem que tomar muito mais cuidado, e, tipo assim, os desenhos são incríveis, e eu queria muito comentar sobre a tua atenção de detalhes, porque eu lembro que uma vez, tipo, quando nós compramos camisetas, nós compramos várias camisetas da loja, nós compramos quase todas que tinha, os meus amigos, aí tinha uma que era do Paint, que eu ainda tenho, que é sensacional, e eu lembro que eu tava num rolê um dia, e nós tava olhando pra camiseta, assim, e a gente percebeu que tava escrito malfetona, em vez de malfeitona, e tipo assim, eu nunca tinha percebido isso, mas quando eu olhei, tipo assim, quando eu vi, me deu um sentimento tão bom, porque, tipo assim, eu pensei, cara, ela não escreveu errado. Ela escreveu de propósito desse jeito. E eu fiquei pensando, cara, olha o nível de atenção aos detalhes que, tipo assim, que passa muito despercebido por alguém que, tipo, simplesmente não entende, sabe? A etiqueta atrás que tá escrito feito na swingueira, eu não lembro direito, mas enfim... Tipo, e eu fico pensando nisso de, tipo, cara, como tem uma atenção tão grande aos detalhes, e, tipo, assim, a tua pegada sempre foi essa mais artesanal, né? Tipo, em todos os produtos da loja, ou
ou sempre teve uma vibe, ou foi numa pegada mais comercial? Eu não sei, eu acho que é um negócio que está intrínseco. Eu não sei como é que funciona essa mente brilhante aí da Malfeitona em relação a essas coisas, né? Eu até acabei me enrolando, não consegui perguntar nada, mas a minha dúvida em si é assim, você pensa muito antes de criar alguma coisa em relação a isso? Porque eu vejo que a tua atenção em detalhes é muito grande nesse sentido, então era isso que eu queria perguntar de verdade. Tipo, como é que funciona o processo de fazer uma tatuagem com a Malfeitona? Essa é a minha dúvida. Beleza. Depende. Eu acho que eu comecei a pensar mais depois, mas antes eu não pensava... Quer dizer, eu achava que eu não pensava tanto, que eu não sei exatamente como é o processo das outras pessoas. Mas, normalmente, quando eu vou fazer a criação de tatuagem, eu peço para a pessoa falar o que é que ela quer, mas aí eu pergunto várias coisas. Então, sei lá, por exemplo, muitas pessoas já me pediram tatuagem de gato. Eu acho que tem incrível quantidade de donos de gato que gostam de tatuar seus gatos. E aí, inclusive eu só não fiz ainda da minha ex-gata, porque eu não sei lá, não tive tempo. E quando eu tenho tempo, eu não quero trabalhar mais. Mas aí eu pergunto, mas como é a personalidade dos gatos? Eu mando uma foto, aí eu fico perguntando muitas coisas assim, quase entrevista para poder fazer. Mas tem as pessoas que são mais diretas. Mas sobre os detalhes, assim, de ser mais artesanal, é mais porque só tem eu mesmo fazendo, as casas acabam saindo artesanais. As camisas, quando começou a fazer, eu estava envolvida até com o processo de silcagem. Depois que eu comecei a levar num lugar para silcar, mas ainda vou, tipo assim, comprar uma camisa com a pessoa, aí vou levar a camisa até o lugar da silca, depois eu busco, depois embalo. Agora, recentemente, eu tive a ajuda de minha amiga que está morando aqui em casa e da minha irmã, porque eu estava muito sem tempo, aí eu paguei minha irmã para poder embalar as coisas para mim, mas eu ensinei como é que embala, eu carimbo todas os pacotes, o que é meio chato, porque acaba se tornando meio inviável. Eu ainda estou nesse processo de saber como é que eu mantenho as coisas artesanais ou originais, mas que eu consiga terceirizar, sabe? Porque seria muito caro pagar alguém para as horas de trabalho que eu faço. O ideal seria comprar algumas coisas prontas, mas como? Mas, ai meu Deus, eu tô perdendo na pergunta. Mas aí, sobre pensar a criação, tem coisas que vem uma ideia assim, tipo, eu amo Paint. Eu falei, ai meu Deus, quero desenhar. Foi do nada, assim, eu quero desenhar uma interface de Paint e deixar em branco, porque quem quiser pode riscar dentro, porque vai ser legal. Eu amava o Paint, era uma coisa assim que eu achava muito divertida. Inclusive, já matei muito tempo em trabalhos no Paint, porque quando cai o sistema, né? Não sei quem já trabalhou assim em escritório, que depende de um sistema, o sistema de repente não funciona mais, você não tem muito o que fazer, tem que ficar lá. E aí o Paint já me ajudou bastante em pixel art no Excel também. Se você diminuir as células bem pequenininhas, dá para ficar brincando de pixel art no Excel. Mas não tem assim um negócio tipo, vou sentar, vou fazer um painel, vou montar o conceito desta coisa. A primeira vez que eu fiz isso foi quando, por agora, eu estava fazendo uma capa eu estou fazendo 4 capas de single para uma banda do Rio de Janeiro de punk, e aí eles têm todo um conceito, a história da música, os elementos, e uma paleta de cores, e é todo, assim, coisas que eu vim ter contato depois, né, porque eu tenho muitos amigos designers, aí eu sei que isso existe, e fui pesquisar, mas eu tava tipo, nossa, que específico, tipo um documento, assim, e eu tinha que ouvir a música enquanto eu tava fazendo a arte, e aí eu achei mais conceitual, assim, foi a coisa que eu pensei, e demorei muito de fazer, eu achei o processo mais lento, gostei muito, achei interessante, mas é isso. Mas, Ellen, eu vou puxar aqui, desculpa, gente, mas eu só vou puxar aqui a pergunta da Ana, senão já passou 3 horas que ela fez a pergunta aqui no chat. A Ana, uma aluna aqui, Ellen, que está pensando em querendo começar a tatu, ela perguntou, tu acha que vale a pena comprar uma máquina para aprender do zero, ou é melhor começar no stick and poke? Ela está com medo de não dar certo e gastar esse dinheiro à toa. Eu acho que depende, porque é muito diferente ponto a ponto ou máquina, apesar de que eu conheço várias pessoas que fazem tatuagens de máquina que parece ponto a ponto, de ponto a ponto que parece máquina, mas eu acho que máquina de tatuagem é um equipamento que, se você investir, dá para você vender depois. Não é assim uma coisa que você não revende, sabe? Se você quiser fazer ponto a ponto, eu acho que você fica com a limitação de tempo, é um processo que demora muito mais, não dá para fazer tatuagem que é toda pintada, tem outras técnicas, acho que depende muito do estilo que você quer ir, né? Porque todo começo é meio difícil, demora de engatar mesmo, mas às vezes se você
vai começar em um deles só porque, não sei, o investimento é menor, eu sei que você não pode. E tem máquinas que são baratinhas e boas. Tem uma que eu super indico, chama Electra Pop, da Electric Inc. Não é comercial deles, assim, inclusive, nem sei se eu gosto muito da empresa, mas eles têm produtos ótimos. E essa máquina é muito boa. Tem outras máquinas mais caras que não uso para nada. Só fico usando ela, basicamente. E recentemente eu comprei uma máquina chinesa que agora substituiu a Electra Pop também, que eu nem sei a marca, e ela é muito boa. Então, eu acho que se for por medo, assim, dá para você achar uma máquina legal por R$300, sabe? Legal. Daí vai testando, né? Tem que ir testando até achar o seu caminho, né? Se der errado, vem pro amigo. Isso aí, vem pro Giba. Não, Gente, tem jamais pergunta aí? Podem tacar ali pau aí. Eu tenho. Diga aí. Eu tenho uma dúvida, Ellen. Primeiro, que legal é a questão de ter surgido esse trabalho, mas como é que é tua vida em relação a esses trabalhos que não tem a ver com tatuagem? Tipo, tu sente que eles estão crescendo mais ao longo do tempo? E como tu encara isso? Eu não sei se rola muito. Tipo, eu vejo que às vezes tu até faz uns trabalhos meio como influencer, como pessoa, e não com a tua arte em si. Então, como é que é a tua abordagem em relação a esses outros trabalhos que não envolvem uma pessoa ir lá e tatuar, e também não é algo da tua loja, mas é alguma proposta que tu recebe, e se tu recebe muita proposta, e qual que é o teu parâmetro, se já recusou alguma? Tenho dúvidas em relação a isso. Eu gosto muito de fazer ilustração, assim, porque, na verdade, como eu não tive um plano, tipo, vou virar tatuadora, e eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o jeito de que eu gosto de fazer tatuagem é, tipo, criar um desenho, justamente, e tal, e a tatuagem é meio que o resultado, sei lá, eu gosto de conversar com a pessoa, etc, sabe, fazer e ter aquele momento. E aí, nesse formato de tatuagem, é muito difícil você conseguir se sustentar, porque eu tenho todo esse problema de precificação, eu não estou cobrando como uma obra de arte, até pelo estilo da tatuagem, ser tatuagens mais simples ou menores, e etc. E o processo de criar o desenho ser longo, se eu fosse manter esse processo, eu ia ter que aumentar muito o valor da tatuagem para que eu conseguisse fechar minhas contas, sendo apenas tatuadora, sabe? E eu não quero isso porque eu acho que restringe tanto o público quando você aumenta o valor. Eu gosto das pessoas que eu tatuo. Aqui em Salvador, eu tatuo a galera bem assim da área de artes e da área de cultura. E a área de artes e cultura na Bahia não paga bem, tanto que tem o êxodo audiovisual, assim, todo mundo vai morar em São Paulo. Todos meus amigos estão morando lá, assim. E eu não gosto de ter essa restrição de preço, sabe? Então, eu gosto muito de ter esses outros trabalhos, porque eu consigo criar, consigo trabalhar com arte e não deixo de fazer. Uma coisa compensa a outra financeiramente. Gosto também de comunicação, os trabalhos de influência que eu acho divertidos, alguns, que dá para ser do meu jeito. E eu acho que justamente isso me ajuda a eu continuar fazendo arte, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse que partir para uma coisa mais comercial e acabar modificando muito as coisas, e eu tenho esse privilégio de poder não depender totalmente sei lá, às vezes tem uma ideia que é muito massa e eu quero fazer e eu posso fazer ela muito mais barata, porque eu vou conseguir pagar minhas contas de outro jeito, sabe? Então, eu gosto de estar fazendo essas outras coisas, e criação de desenho eu gosto bastante, porque eu posso ficar sozinha e fazendo no meu tempo, e fazendo no horário que eu quero, e parar e continuar. Legal. Demais. E aí, gente? Pode perguntar, senão já vou fazer uma pergunta do mestrado da Ellen, que também é sobre tatuagem, né? Alguém tem mais uma pergunta, gente? Vai para o mestrado, que eu também quero saber, Henrique. Então, Ellen, tu fez a graduação em engenharia, e acho que desde o ano passado, né, tu tá fazendo mestrado em comunicação social, né, publicidade, né, que, enfim, a gente comentou, né, que é uma área, os nossos cursos aqui, né, a gente está numa área de comunicação e criatividade aqui no Chapecó, então todo mundo aqui trabalha com publicitários, e, enfim, né, e trabalha em agência, muita gente aqui. E a tua pesquisa, o teu até, para a galera saber, né, o teu orientador é o André Lemos, se não me engano, né, que é um cara muito conhecido na área de comunicação, vários textos, enfim, né, muito conhecido mesmo, com textos de percultura e tal, um cara que começou a escrever sobre internet, né, uns 20 anos atrás. E daí... Ele lançou a tese dele sobre internet em 1991.
Meu Deus, então, cara, né, mais da metade aqui não tinha nem nascido. E daí eu queria te perguntar, como é que surgiu a ideia de mestrado? Enfim, tu pretende seguir na carreira? E como é que surgiu a ideia de fazer em comunicação? E daí o que envolve a tua pesquisa, porque tem a ver com tatuagem, né? Então, uma amiga minha, ela fez um TCC, ela era da Faculdade de Comunicação da UFBA, e o TCC dela foi sobre o Stories do Instagram, e ela acabou que as outras amigas acabaram ajudando, enfim, uma amiga que corrigiu o ABNT dela, também deu uma olhada, e um dos Instagrams que ela pegou para estudar foi o meu, porque eu usava muito o Instagram Stories, mas o meu sem ser de tatuagem, o que eu tinha um Instagram pessoal. E aí eu fui ver a apresentação dela de TCC e eu achei bem, assim, misturado com tecnologia, algoritmos e coisas, né? Achei interessante. O orientador dela foi André Lemos. E eu, assim, eu não fazia ideia que André Lemos era uma pessoa famosa do meio acadêmico. Eu não sabia. O que eu achei muito interessante dele é que ele é engenheiro mecânico. Ele é formado em engenharia mecânica, que nem eu. E aí ele fez mestrado e doutorado na área de sociologia e comunicação. E ele é professor lá da UFBA. E aí, nessa época, eu fazia mestrado em engenharia. E, assim, eu detesto engenheiros. Assim, eu trabalhei 7 anos com estágios e tal. E assim, muito... Sabe, a galera quase extrema-direita, muito conservadores. E eu tinha muitos problemas pessoais, assim. Eu fazia pesquisa, fazia estágio durante a faculdade, fazia faculdade à noite. E eu ainda fazia pesquisa, porque eu era jovem e disposta. E aí, hoje em dia, eu jamais faria isso. Eu gosto de dormir umas 7 horas de sono na noite. E aí, não sei, eu só acabei a faculdade, como eu não queria trabalhar com engenharia, eu já tinha começado a tatuar assim, eu pensei, poxa, eu vou fazer mestrado, porque, não sei por quê, eu achei que eu tinha que fazer, que eu tinha que trabalhar com alguma coisa meio garantida, sabe? Eu ainda não estava aceitando, eu demorei de aceitar, de eu romper com a engenharia e, de fato, de arte. E aí... Foi isso, eu gostava de pesquisar, eu só não gostava de pesquisar num lugar onde eu tinha que me vestir de outro jeito, onde o orientador dizia que eu não podia dar entrevista sem consultar ele, porque isso estava manchando o nome da Politécnica da UFBA, ao dar esse tipo de entrevista, e que absurdo, agora um aluno que eu não devia ter dito que eu fazia mestrado, porque vão achar que é uma palhaçada, sabe, eu achava o meio muito opressivo, e não me sentia bem. Já a facul, que eu ia sempre para lá só para estar no ambiente, eu achava tão legal, eu falava, nossa, que legal, que pena, porque eu não fiz algo em comunicação. Aí, quando eu descobri que o orientador da minha amiga fez um trabalho meio assim, pareciam exatas na comunicação, eu pensei, nossa, eu consigo falar sobre isso. E que ele também era engenheiro, eu fiquei muito fascinada, eu marquei uma entrevista com o André Lemos, ele me deu orientada, assim, de como era o processo seletivo, agendou um horário para mim, assim, eu achei... Não sabia que ele era uma pessoa profissional. Não sabia. Aí foi isso. Eu escrevi um projeto relacionado a Instagram e tatuadores, bem focado assim em neomaterialismo, que é a área que ele pesquisava, né? Eu dei uma pesquisada nos grupos de pesquisa que tinham, e a matéria dele é comunicação e tecnologia. Então, achei que seria uma forma de continuar na vida acadêmica, porque eu tinha essa vontade de ser professora, ainda tenho, mas para o futuro, assim, sabe? E aí foi isso. Aí eu tentei esse mestrado, o tema é basicamente estudar como é que o fato dos tatuadores estarem usando tanto o Instagram modifica as práticas da tatuagem. E aí foi o que eu estava pesquisando, porque que o Instagram é muito atrativo, né, para profissionais autônomos, ilustradores, tatuadores, etc. É muito interessante que dentro de uma rede social que as pessoas usam para socializar, tem perfis comerciais. Então, entre uma selfie e outra, a pessoa está vendo a tatuagem. E aí, acaba que os tatuadores usam muito, aí o Instagram acaba concentrando muitas ferramentas, tipo, você pode agendar, prospectar cliente, mostrar seu portfólio, tudo num lugar só. Isso possibilita várias coisas, tipo, eu existo por causa do Instagram. Se eu nunca fui aprendiz de um tatuador, talvez se eu tivesse sido aprendiz, meu estilo tivesse totalmente modificado, eu não tatuasse do jeito que eu tatuo hoje. O fato de o Instagram existir, eu podia arranjar cliente pela internet. Então, eu não tive influências artísticas diretas de impostas, sabe? Se eu fosse aprendiz de um estúdio, ou eu não preciso ter um estúdio físico, eu posso marcar com uma pessoa onde eu arranjar um lugar. Então, eu já atendi pessoas em vários lugares, sabe? E aí, no
causa outras práticas, só que aí causa uma dependência, o fato de causar uma dependência faz com que os tatuadores tenham que trabalhar com o Instagram, então está adicionada a carga horária de trabalho, o tatuador ser um social media do próprio trabalho, e ser um influencer do próprio trabalho, porque se você aparece, posta fotos suas, as pessoas sentem mais confiabilidade, enfim, várias coisas assim, eu achei que seria interessante pesquisar isso, e foi o que eu pesquisei. Aí eu primeiro fiz uma autoetnografia, né, comigo mesma, e depois eu baseado nisso e outras bibliografias, eu desenvolvi um formulário que ficou quase um ano para ser desenvolvido, apliquei, estou nesse momento tratando esses dados, estou bem louca. Agora tu está na fase de coletar os dados, agora tu vai interpretar para chegar nos resultados. Isso, e estou escrevendo os resultados. O que mais? Vai defender ano que vem daí? A ideia seria entregar agora em dezembro, para defender em fevereiro, março. Só que, e é a hora que eu queria, né? A CAPES deu para a gente mais 6 meses, porque era para esse semestre eu estar só fazendo isso, escrevendo a dissertação, que já é bastante coisa, só que juntou com o semestre passado que voltou, o semestre complementar da UFBA. Então, eu sou tiracionista, então terça e quinta tem obrigações, tem que ler texto, preparar coisas, e enfim, eu sou tiracionista de André, que apesar do nome de crime, o tirocínio docente é basicamente um estágio de professor, que é obrigatório no mestrado. Sim. E eu também estou pegando uma matéria, então tinha trabalho, tem que escrever artigo para a matéria, tem que ler não sei quantos textos, então está muito puxado. Aí eu não sei se eu vou conseguir entregar em dezembro, mas está dentro do prazo. Aí eu posso, se entregar em dezembro, defendo em fevereiro, março, se entregar depois, defendo em agosto. Mas porque, legal a gente abordar isso e falar, porque tem uma galera aqui que vai entregar o TCC aí na próxima terça-feira aí, e alguns devem estar fazendo TCC agora, né, Arthur? E, então devem estar bem louco aqui, né, e fazendo trabalho. Assim. Nunca nem vi isso aí. Né, Giba? Já devia estar pronto, mas tudo bem. Então, a tua pesquisa, só para deixar pequena dúvida, vai envolver um estudo de caso mais teu, Ellen, ou tu fez um estudo de caso de outros tatuadores também, assim? Tu coletou com várias pessoas? Eu coletei com 590 tatuadores. Nossa, 590. O estudo de caso meu foi só por um tempo para eu ver o que é que eu iria perguntar para os tatuadores, né? Então, foi um estudo de caso meu, mais assim, para eu ter um parâmetro do que seria perguntado para poder desenvolver esse formulário que eu iria aplicar para os tatuadores. Então, eu agrupei algumas áreas, assim, de modificação da tatuagem, que foram a espacial, artístico, e a parte de praxis mesmo da profissão, e aí desenvolvi essas perguntas, e apliquei, tem 590 respostas, que esse está todo o trabalho, assim, e também tem muitos erros, né, de nicho, então, a maioria dos respondentes foram mulheres, e não é a maioria dos tatuadores do país. Isso é porque os lugares que eu apliquei e veiculei o formulário, enfim, tem a ver com o meu público muito, né? E aí, é isso. Inclusive, eu queria acrescentar que é isso, eu não sabia que André Lemos era famoso na área da... Eu realmente não sabia, eu literalmente procurei ele porque ele foi uma faísca de esperança na minha vida de mudança de área acadêmica. E ele tem um laboratório de pesquisa que é muito ativo, inclusive ainda tem isso, gente, é muito demandante. Tem reuniões toda sexta e tal, e aí tem muito design no laboratório de pesquisa. Entrou o pessoal originalmente da comunicação mesmo, só tem 3 pessoas, mas os outros são todos designers ou engenheiro, que somos eu e André. Bem, só os 2 engenheiros, então, só os engenheiros, gente boa. Como é que foi para ti, daí, essa mudança? Bom, tu comentou que a gente sabe que a academia, assim, tem seus problemas sérios, assim, né, e principalmente na questão da produtividade do mestrado, do doutorado, e tem uma coisa bastante opressoras, né, e eu tenho curiosidade, na verdade, porque, como é que foi para ti sair de uma área mais dura, assim, que tu pesquisava lá, sei lá, polímero, e daí tu pegar trabalhar com um método que não é necessariamente mais solto, mas que, enfim, que envolve uma pesquisa mais sociológica, né? Tu teve que rearranjar muito sei lá, o paradigma, assim, do teu cérebro, ou foi, enfim, doeu, ou foi tranquilo para ti essa mudança? Eu acho que a academia é sempre intranquilo, às vezes, né? Sempre assim. Mas eu achei, assim,
para mim, eu acho que para algumas pessoas elas conseguem separar mais as áreas da vida delas, mas para mim sempre foi muito incômodo a parte pessoal da engenharia eu não me encaixar. Então eu pensava, poxa, eu estou passando a maior parte do meu dia que eu estou acordada num ambiente que eu detesto, usando roupas que eu detesto, tipo, não podendo falar, não podendo ter uma conversa com ninguém e ouvindo absurdos, assim, né? De normalização de pedofilia nesse nível, sabe? Então, só o fato de eu estar imersa num ambiente onde, sei lá, as pessoas perguntam, oi, tudo bem? E que eu não tenho que falar, com licença, professor, doutor, eu posso ir no banheiro? E coisas assim me deixava um pouco mais tranquila. O fato de eu estar pesquisando uma coisa que é acessível ao entendimento, que eu posso explicar para as pessoas ao meu redor, me deixava mais instigada de ter alguma relação com o meu trabalho, que não é um pedaço da... Porque na engenharia, a pessoa é muito um parafuso, assim, não criticando engenheiros de forma nenhuma. Eu acho muito legal, mas normalmente você ou não tem dinheiro ou não vê o começo e o fim das coisas. Você faz parte de um processo. Então, se eu estou pesquisando bastante, que é o que eu pesquisava, polímeros, etc., eu não vejo para que vai servir aquele polímero no fim. Tipo, eu sei que ele serve, mas eu não tenho começo, meio e fim, desde a criação do polímero até o produto final. Então, não tem aquela satisfação da coisa pronta, que nesse caso tem. Porém, a dificuldade é que existe método para tudo em exatas. Então, eu posso, o mesmo trabalho que eu fazia de polímero, alguém fez sobre outro polímero e, basicamente, a estrutura da pesquisa, a ordem, as tabelas de comparação vão ser as mesmas. E aí vai ser mais uma mão de obra o original é você estar estudando um outro objeto, mas é o mesmo estudo. Já isso que eu estou fazendo agora é um estudo que eu não tenho um estudo parecido para me basear. A metodologia, por ser um pouco mais aberta, me confunde. E o fato de terem fatores sociais agrupados me deixa mais difícil tratar um dado, como, por exemplo, isso que eu falei. Olha, não sei quantos por cento dos respondentes são mulheres, mas por que são mulheres? Aí eu tenho que falar. Ou o fato de eu falar que as pessoas que usam muito Instagram, ou que pessoas LGBTQI+, e mulheres costumam tatuar sozinhas em estúdios que elas têm em casa. Mas por que isso? Aí eu tenho que agregar questões de gênero para explicar que nos estúdios não seriam bem recebidos por tatuadores tradicionais. Só que aí eu não tenho comprovação específica disso. Então, se eu for procurar uma bibliografia disso, é muito assim, fora do meu tema, sabe? Então, eu também perdi em relação a essa parte assim, das ciências humanas. Eu acho mais trabalhoso. Claro. Eu também não tenho conhecimento, mas muitos dos métodos nas ciências duras já estão definidos, né? Então, tu só segue um caminho mais linear, mas mais aprofundado, né? Enquanto nas sociais, nos humanos, tu tem que construir o teu próprio método, às vezes, enfim, com vários... Né? Principalmente na comunicação, né? E daí, às vezes é realmente complicado de tu fazer o recorte, né? Que dê contra aquilo para não deixar ponta solta, né? Então, esse é um desafio mesmo, assim. E é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia aqui, enquanto também professor, estudante e tal. Então, enfim, essas são coisas que a gente vê aqui. Eu queria só por que eu ia te perguntar agora? Agora me fugiu. Gente, se vocês tiverem uma pergunta aí, por favor, façam aí. Se não, porque eu ia perguntar alguma coisa agora, não lembro agora exatamente o que eu ia te perguntar, mas... Gente, alguém pergunta uma coisa que daqui a pouquinho eu lembro aí. Por favor. Tatuagem, de qualquer coisa aí. Assim, Ellen, uma coisa que eu não sei se todo o pessoal sabe, tu é muito ativa nas redes sociais, né? Demais, eu acho que tem 3 contas, 4 se contar a tua pessoal, que tu administra, né? E eu acredito que tá o tempo inteiro em contato com o teu público. Tu acha que isso influencia diretamente o teu trabalho ou não? Porque, tipo, tu comentou que teu público é um pessoal mais velho. Tu recebe o feedback do público? Rola essa questão de, tipo, o teu público vir até você conversar, mandar DM, esse tipo de coisa? Rola o feedback, mas meu público, eu falo que é mais velho porque o Instagram me dá essa estatística, né? Que a maioria do público é entre 25 e 35 anos, o que para mim é surpreendente. Mas quem interage mais são pessoas mais jovens, eu acho que por causa da forma como usam a tecnologia mesmo. Então, apesar deles não serem a maioria, mas é quem mais fala, assim, interage, eu acho muito engraçado. Eu tenho 30 anos, para quem não sabe.
E aí tem muita gente me contando novidades, assim, você conhece tal coisa, ou você pode fazer tal coisa, sabia? E são coisas que eu penso, nossa, eu sabia desde os 15 anos. Mas isso de administrar conta, eu sempre fui muito da internet, eu tenho internet tatuada aqui, porque eu sempre amei a internet era a minha abertura de mundo, sabe? Eu tinha pais muito rígidos e sei lá, o mundo era muito pequeno, o mundo que eu vivia, assim, e a internet me deu muitas possibilidades, então, eu sempre amei fórum, tinha uma coisa chamada Fórum Valinor, não sei se alguém aqui conhece, pessoas que gostavam de Tolkien e Senhor dos Anéis, a maior sociedade de Tolkien no mundo é o Fórum Valinor, que tinha muitas coisas, tinha RPG escrito, assim minha vida, quando eu não estava no Fórum Valinor, eu estava pensando no Fórum Valinor, sempre gerei conteúdo, sabe, tinha blog, tinha flogão, e tinha uns negócios de historinha que eu fazia massa de modelar, escrevia história. E aí não é um grande trabalho para mim administrar várias contas, porque eu gosto. Então eu tenho uma conta que eu amo, que eu entro sozinha e fico rindo, chama Placonas, que são só fotos de placas de rua, que muita gente não entende o conceito, que são placas que eu acho engraçadas, mas elas não tinham o objetivo de ser engraçadas. Então, muita gente me manda placas que eram para ser engraçadinhas, sabe? Tipo, cuidado, homens trabalhando na cozinha. Eu não acho. Isso é propositalmente engraçadinho, sabe? Uhum. Mas. E aí, eu basicamente. Agora que eu uso muito a internet para trabalhar, eu fico menos na internet, eu acho. Tipo, eu entro nas redes, eu alimento elas, e aí eu saio delas e vejo, às vezes, pouco do que foi postado por outras pessoas. Mas se sobre me influencia sim muito, com certeza, e de formas que a gente não percebe. Eu acho que muita gente não percebe enquanto está sendo influenciado por tudo, incluindo a internet. Então, desde, sei lá, se está acontecendo uma coisa política que está aquecida, e eu estou no momento de criar alguma coisa, desenhar, que eu desenho todo dia, basicamente, isso vai estar na minha cabeça, qualquer coisa que eu vi, sabe? Às vezes eu vi um papel de carta dos anos 90 e aquelas coresinhas pastéis vão ficar na minha mente. Às vezes é um assunto político e não vai ser relevante eu tatuar uma coisa leve, porque está acontecendo uma coisa tão ruim e não tem como. Ou então, às vezes, eu quero tatuar uma coisa tão leve para poder apagar essa carga pesada que eu recebi vendo muita rede social. Então, tudo influencia, às vezes, muito diretamente, tipo, referências, às vezes, indiretamente, tipo, isso do sentimento. Mas, Luque, pode perguntar aí. Oi, então, na verdade, eu tenho 6 tatuagens e sou visto pela minha família como, digamos assim, um marginal, um vagabundo que não trabalha, enfim, várias coisas do tipo. Tu teve um preconceito por parte da tua família ou algo do tipo quando tu decidiu ser, vou virar tatuador, vou fazer tatuagem, trabalhar com isso? Tipo, eles te apoiaram ou meio que tu foi contra eles? Eles não me apoiaram, eles eram completamente contra, sendo que eu já morava fora da casa deles, né? Então, só tem 4 anos que eu comecei a tatuar, eu já tinha 26 anos, eu não era tão mais nova, eu já tinha me provado muito, assim, de coisas que pais querem, tipo, eu formei numa federal de engenharia mecânica, trabalhei na Petrobras, sabe? Então, assim, eu achei que isso poderia ser uma coisa melhor, mas na verdade foi muito triste, minha mãe ficou enlouquecida, tipo, não acredito que você fez isso, e eu achei que você ia ter um futuro brilhante, agora você está, foi todo um rolê, assim, bem complicado. O fato de eu me sustentar já ajudou bastante, né, porque uma coisa é você ouvir um desaforo pelo telefone, outra coisa é você dar dentro da casa da pessoa, e existem outras relações de poder, assim, o impacto é um pouco maior. Porém, eu sempre fui muito didática, eu acho que muitas vezes, assim, os filhos têm a cabeça mais aberta que os pais, por uma questão de vida mesmo que eles tiveram, e que os pais não tiveram a oportunidade de ter contato com aquilo. Eu acho que abrir a mente é bom para todo mundo, porque é meio que uma libertação, né? Quando você se liberta de certos padrões ou de certas exigências, você não se liberta só de parar de cobrar outra pessoa, você pode se cobrar também. Então, acho que meus pais foram aprendendo muito isso comigo, com amigos meus. E minha mãe fez, há 15 dias atrás, a primeira tatuagem dela. Tatuei minha mãe. Então, isso foi, assim, muito especial. Foi muito interessante. E eu fiquei bem chocada que ela quis fazer. E eu tô falando isso porque há esperanças. Meus pais eram, assim, ex-testemunhos de Jeová de 30 anos de religião, muito... assim, com a cabeça mais fechada, eles estão com a cabeça muito diferente, e eu acho que ser didático e mostrar que você dá certo, né, de outro jeito também, porque no fundo é uma preocupação mais
com como você vai sobreviver nesse mundo, né? Claro. No final das contas, claro, existem diferentes questões culturais, mas tem muito aquela preocupação de pai e mãe, né, de, pô, vai dar errado e tal, enfim. Na nossa área, a gente tá, é engraçado, né, Ellen, acho que tu foi para uma área tradicional, que daí, enfim, né, tem todos os seus códigos e significações, que tem todo um respeito, assim. Na nossa área, a gente está mais ou menos acostumado, assim, a gente recebe, como professor, assim, a gente recebe pais e mães, assim, a gente tem que falar assim, ó, design é isso, não se assusta, né? Teu filho não vai morrer de fome, sabe? Então, a gente está acostumado com essa. Meu pai também, quando eu fui fazer vestibular, teve que ir lá conversar com o professor, porque existe toda uma aura, assim, né, nessas profissões mais criativas, né? Ainda mais agora, né, enfim, trabalhando com internet, sendo influencer, também tem todas essas questões. Eu queria te perguntar, a gente está aqui 10:50 também, ó, a gente não podemos também atrasar muito a Ellen, que a Ellen vai pegar um voo daqui a pouco. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí se organizem, tá? Eu só queria te perguntar, Ellen, para puxar, agora eu me lembrei, mas para puxar alguma coisa que tu tinha falado antes, mas para pegar também tua opinião, porque daí, né, tu comentou o tatuador agora ter essa obrigatoriedade de ter que aparecer no Instagram, ou ter que ser, enfim, esse trabalho duplo, né? E daí, eu acho que, assim, isso está cada vez mais presente em várias profissões, assim, né? Enfim, até na medicina, sabe? Tem muito médico influencer, tem muito, enfim, engenheiro influencer, tem várias profissões que estão meio que, né, tipo designer influencer, assim, né? E como é que tu vê essa questão, assim, como tatuadora, mas também como alguém que já trabalha com internet, que está envolvido nisso há muito tempo, né? Tu vê isso como um viés positivo? Tu acha que tem coisas negativas, assim? Como é que tu vê isso na tatuagem, assim? É uma cultura que assim, prejudica o tatuador? Ou, né, tipo assim, sei lá. Porque, por exemplo, no design, às vezes tem os clubinhos, sabe? Tem os influencers que se indicam e tal. Não sei se tem isso na tatuagem, mas tu vê que, imagino que tem, enfim, as patatinhas. Como é que tu vê essa questão, assim, do Instagram, dessa obrigatoriedade de ter que estar sempre exposto ali, e se tu não tá ali, tu não é relevante? Nossa, sobre isso eu podia falar muito, porque é parte da minha pesquisa, né? Acho que foi o resultado que eu mais encontrei, e porque no laboratório de pesquisa da gente sempre discute sobre isso, e eu me interessei muito por estudar a plataformização do trabalho. Quando eu ficar pronto, eu estou escrevendo um artigo sobre a Amazon, e depois eu posso, quando ficar pronto, depois mandar para você, mandar para a galera. Mas, tá. Da mesma forma que acontece com tatuadores, a minha pesquisa, o recorte profissional escolhido foi tatuador, porque era o que eu teria mais acesso, era com que eu trabalhava e tinha experiência empírica, né? Mas isso se aplica para qualquer pessoa, pode ter para pessoa que faz bolos. Eu tenho uma amiga que ela faz bolos, aqueles decorados, que ela, para mim, é uma artista de bolos, ela faz qualquer coisa em bolos, e ela vende, mas ela precisa, tipo assim, postar sempre a foto do bolo, ela precisa ter nos destaques dos stories o cardápio, o valor, não sei o quê, ela aparece, às vezes, mostrando que ela é a pessoa por trás dos bolos, para poder explicar que não é uma empresa, né? Apesar de parecer uma empresa. Por exemplo, eu tenho a loja de camisa, mas a loja é eu. Então, parece que é uma empresa. Existe, basicamente, todo profissional autônomo tem que ter uma conta muito parecida com a de um tatuador, e as lojas e empresas também têm que ter suas contas nas redes sociais, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz, ou pelo menos eu, sei lá, me indica um restaurante, eu vou olhar o Instagram do restaurante, porque lá vai ter foto dos pratos, provavelmente vai ter um destaque com cardápio, e se eu vou entrar num site do meu celular, vou ter que usar mais dados. Se eu estiver na rua, é mais fácil olhar direto no Instagram, que eu tenho um pacote que é Instagram e WhatsApp. E eu não necessariamente acho que é uma coisa positiva. Eu acho que acontece quando eu falo plataformização do trabalho, que eu falo das plataformas digitais, né? Tem os trabalhos que, obviamente, estão nas plataformas digitais. Então, a pessoa que é motorista de Uber de 99, ele precisa do aplicativo para trabalhar, ele trabalha através do aplicativo. Mas uma pessoa que cria uma conta profissional no Instagram, tipo eu,
eu não necessariamente sou obrigada a trabalhar através do aplicativo, mas existe essa dependência, porque um tatuador nunca vai ter credibilidade sem no Instagram. Quem é que vai tatuar com o tatuador sem ter visto o Facebook do tatuador, o Instagram do tatuador, sabe? É muito difícil que alguém chegue, estou passando na rua, vi esse estúdio, vou olhar o catálogo físico do tatuador para descobrir se eu gosto desse estilo de tatu. E aí, o que acontece é que todo esse momento de gestão de redes sociais é uma hora de trabalho trabalhada que não é remunerada diretamente para a pessoa, né? Sim. E a pessoa não está só trabalhando para si mesma, tipo, estou não trabalhando no meu trabalho, eu encontrei que, tipo assim, mais de 50% das pessoas usam no mínimo 2 horas de Instagram por dia, os tatuadores. Algumas marcam as 6 horas, 5 horas, 3 horas de trabalho para 28%. É muito tempo, sabe? E isso também, o que acontece? Está misturado o trabalho com o lazer, porque estão conectados no mesmo lugar, então se eles olham qual foi a média que eles usam no Instagram, não dá para medir exatamente. E a gente está trabalhando de graça com a plataforma também, né? Porque a gente está alimentando com dados são valiosíssimos, e esse trabalho é um trabalho não remunerado para a plataforma que depois te cobra. Então, atualmente, é muito difícil você engajar no Instagram, uma publicação ser entregue para os seus seguidores, se você não patrocina elas, ou se você não trabalha o tempo inteiro direto, gerando dados o tempo todo para essa plataforma. Então, eu acho que isso tem a ver com a precarização do trabalho em geral, sabe? Porque você precisa... Porque, assim, se eu sou tatuadora que eu tinha 8 horas de trabalho por dia, e de repente eu tenho que dedicar 2 horas por dia a redes sociais, eu não estou sendo remunerada pela plataforma para isso, ela está ganhando comigo e lucrando comigo. Todas as pessoas que estão vendo meus posts, se eu faço um post muito legal que as pessoas estão vendo, eu estou mantendo elas mais tempo na plataforma, a plataforma está ganhando dinheiro de publicidade enquanto isso, e eu não estou ganhando nada, inclusive eu estou perdendo dinheiro. Então, e aí eu não posso pagar, o certo seria, já que está sendo necessário todo mundo ter redes sociais, ter um social media contratado, mas qual profissional autônomo que vai conseguir pagar por um social media para gerir suas contas? Então, acho que vai haver uma mudança nesse aspecto, acho que caminha também para a precarização do trabalho mesmo, e eu não vejo como necessariamente, eu não vejo nesse aspecto como positivo. O único positivo que eu vejo é um pouquinho de horizontalização das coisas, né? Seria muito mais difícil para mim botar um comercial na TV ou na rádio do que criar uma conta no Instagram. Porém, ainda existe a diferença financeira, né? Um artista com dinheiro patrocina um post e ele vai ficar com milhares de seguidores, tudo vai ser visto, ele vai conseguir produzir fotos mais instagramáveis, então por isso vão ser mais atrativas para o público, e o público vai gostar mais, vai ter uma equipe trabalhando para aquela pessoa. Então, a única vantagem que eu vejo é um pouco dessa horizontalização, dar voz a pessoas que normalmente não teriam uma voz expandida, mas não retira as desigualdades, e acho que caminha para a precarização mesmo do trabalho, de horas não remuneradas de trabalho. Nossa, essa reflexão é super importante e muito boa, porque essa é uma das questões que envolve a criticidade do nosso curso. A gente busca isso, né? A gente não pode, enfim, só se deslumbrar com a tecnologia e, enfim, utilizar ela e está tudo excelente, né? Então, a gente está cada vez mais preocupado com isso, né? De como tudo se centraliza nas redes sociais, e daí tu fica preso ao Instagram ali, se tu não tá ali, tu não é relevante, o tempo que tu pode estar trabalhando no foco do teu trabalho, daí tu tá ali, né, bem como tu falou. Então, excelente essas reflexões aqui. E aí a galera pode fazer também relações no design também, porque tem coisas parecidas no design também, assim, tem que estar no Instagram, tem que estar ali presente, tem que estar no Behance, e daí tem que ficar, sabe, alimentando isso. Então, nossa, é uma loucura, assim. A Ana que chegou aí, Ana, quer fazer uma pergunta aí, aproveitar? Eu quero. Primeiro eu quero dizer que eu sou muito fã. Eu te conheci pelo Henrique e eu comprei o teu tênis da Dobra e eu acho ele maravilhoso, sempre uso. E, na verdade, eram 2, porque você falou agora numa outra parte e eu pensei nessa. Eu vejo que muita gente da área do design, ou não só do design, mas da comunicação, é meio cansativo a gente ficar sempre tendo que postar e mostrar nosso trabalho, sabe? É como se fosse o que a gente fala às vezes da militância que nunca dorme. Parece que a gente sempre precisa estar fazendo aquilo.
como que você consegue intercalar isso do tipo ser ainda prazeroso para você? Porque, por exemplo, eu gosto muito de rede social, eu trabalho com rede social, mas quando é para fazer as coisas para mim, eu acho um saco ter que ficar fazendo, porque, nossa, tipo, o dia inteiro vendo aquilo, daí tu vai chegar de noite e ainda vai ter que gravar um stories, e eu sou péssima para fazer isso, mas gravar um stories, postar uma foto para fazer aquela presença, e às vezes se torna até um pouco tóxico, assim, pra gente. Queria entender como que tu consegue fazer isso. E a outra questão é que eu te sigo já há algum tempo, e eu já ouvi de vários tatuadores que não gostaram, que porque você tatua e você tem o teu estilo de desenho diferente, a galera não aceita isso. E como que foi para você, aos poucos, ir lidando com isso? Porque eu acho que, por mais que a gente saiba que existe, ninguém tá pronto para ter hate na internet, para ouvir certas coisas, porque as pessoas não se ligam que atrás da tela tem um ser humano, né? Então, essas duas perguntas, assim. Na primeira pergunta, sobre ser prazeroso, nem sempre é. Então, às vezes eu tô, tipo, com vontade de jogar o celular pra longe de mim. E o que acontece é que eu acho que eu ainda tô com prazer, eu gosto muito da minha rede social de trabalho, porque dá pra eu ser bem eu mesma, ser bem autobiográfica, sabe? Eu não tenho tanta regra, por exemplo, eu atualmente tô tendo mais cuidado, eu tenho mais cuidado quando eu tenho alguma coisa publicitária para fazer, porque eles exigem que a gente mostre os números depois. Então, eu faço um calendáriozinho. Mas, às vezes, eu fico 2 semanas sem postar nada. Stories eu faço mais porque eu acho mais rápido. Eu fico bem estressada, assim, às vezes, com coisas de redes sociais que eu tenho que fazer sempre. Stories é o que eu tenho mesmo que fazer sempre. A plataforma pune muito quando você quebra padrão. Não necessariamente você precisa usar sempre, mas o que eu aprendi aqui, você precisa usar de forma padronizada, sabe? Então, ano passado, eu tava, assim, final de semestre, vários trabalhos, várias coisas. Eu viajei, eu fiquei fora de Salvador 30 dias, a gente alugou uma casa longe, porque minha casa antiga era muito, muito pequenininha. Aí, eu e meu companheiro fomos ficar 30 dias fora e eu decidi ficar 2 dias, sem olhar o Instagram. E até hoje eu estou me recuperando do impacto da audiência que eu tive. Eu acho bem impressionante. Tipo, eu cheguei a 1 mês na audiência que eu tinha antes. Porque depois que eu voltei a usar, assim, foi bem incrível isso. E eu acho estressante. E o que eu faço é que eu vou para a plataforma, posto o que eu tenho que postar e eu acabo não olhando mais a rede social como eu gostava antes. Antes eu gostava muito de ficar vendo o meme, o perfil dos meus amigos, os stories dos meus amigos. Agora eu não vejo mais nada. Eu uso, posto, faço as coisas que eu tenho que fazer e eu saio, sabe? E muita coisa também, como eu tive que me profissionalizar, muita coisa eu faço fora do Instagram. Então, eu uso o InShot para editar os stories, que eu já subo eles meio prontos. As legendas eu escrevo e me mando pelo WhatsApp, web. E aí diminui um pouco meu tempo de uso. Mas eu perdi esse prazer que eu tinha de encontrar uma amiga muito querida, aí tirei a foto com ela e eu vou e posto na minha conta pessoal, sabe? Justamente por estar trabalhando muito com rede social. Porque, enfim, né? No fim das contas, estar na praia tomando uma cerveja é sempre melhor do que trabalhar, seja lá qual for o seu trabalho, mais incrível que ele seja. Tipo, se eu amo o meu trabalho, eu acho que eu sou muito privilegiada para estar no momento vivendo ou fazer publicidade exatamente do que eu faço, sem precisar ser um personagem, algo assim, ou fazer uma arte exatamente do jeito que eu gosto. E que é um grande privilégio que só... Enfim, né? Mas ainda assim, eu prefiro não estar trabalhando, né? Sempre. Tudo que é obrigatório, assim, se torna cansativo. Acho que não tem um jeito de ser menos cansativo ou de ser menos tóxico. O capitalismo é errado. Pronto. É foda. Acho que a primeira parte meio que tinha respondido até antes, né? Mas pode comentar, Ellen. E sobre o hate, né? Foi mal, eu esqueci. Então, isso de hate teve essa questão. Eu fiquei um tempo sem tatuar e sem fazer as coisas, e inclusive perdi muitas oportunidades, porque tudo na internet é assim, né? E aí, quando teve esse boom de muitas matérias, que entrevista e tal, foi muito louco. Tipo, até a BuzzFeed gringa veio fazer um mini vídeo, que eu achei bem impressionante. E aí, nessa época, apareceram muitas coisas que eu tava tão ansiosa, tão nervosa, que eu não respondi marca, eu não respondi as pessoas, tipo...
E aí, o que eu achei até bom, porque eu acabei que eu fui caminhando por outros caminhos de forma mais devagar e foi um crescimento mais lento e que eu gosto porque eu tinha mais controle, sabe? Mas foi difícil, porém, não foi tão difícil porque a crítica vinha de pessoas cuja opinião não me importava muito. Então, se é uma pessoa que tem, por exemplo, um tipo de estética que eu não gosto e não consumiria, e ele está dizendo que o que eu faço é feio, não me importa porque eu penso que essa pessoa é muito diferente de mim. As críticas que me afetaram vieram de pessoas que eu concordava com as opiniões, sabe? E aí eu fiquei meio assim, magoado, me questionando. Então, as críticas que realmente me afetaram eram de pessoas falando coisas que eram verdade mesmo. Tipo, você só está nesse lugar porque você é branca, privilegiada, porque se fosse uma pessoa preta fazendo o mesmo trabalho, ela sofreria um preconceito muito diferente de você, e é realmente verdade, né? Eu tenho uma aparência física muito mais comercial, então é mais fácil para uma marca me querer para representar o nome dela, mesmo que a estética que esteja fazendo é feia. É mais fácil entender que é uma ironia, sabe? E não que a pessoa fez aquilo porque ela é incapaz de fazer uma coisa boa. E aí, essas coisas me deixavam muito me sentindo culpada. E depois eu fui entender que, tipo, não é um problema estrutural, né? Que eu me beneficio desse problema estrutural, mas não é minha culpa direta. Mas até eu chegar nessa reflexão, assim, demorou um pouco. E eram críticas como essa, mas que me afetavam. Mas o hate de, tipo, tatuador, irmão de tinta, não, realmente eu achava até engraçado, não me ofendia, não. Eu fiquei até feliz dessa vez que eu fui banida desse convenção de tatuagem, porque eu detesto convenção de tatuagem. Foi um convite da organização, eles falaram que ia me dar um stand, que normalmente você paga caro para alugar um. E aí um amigo que ia muito tatuar, ele ia comigo. E eu tinha sido chamada para ir para Belém do Pará, que eu nunca tinha ido. Na mesma época eu falei, poxa, gente, não posso, porque eu me comprometi aí nesta convenção. Aí quando teve o rei cancelaram, eu falei, nossa, não, que pena, realmente, né? Poxa, a organização realmente não dá para ir, que todo mundo fala que é boicotar. Aí eu fui realmente, foi ótimo. Excelente, nossa. Um tapa de luva, excelente. A gente concorda, eu pelo menos, mas eu acho que muita gente que concorda plenamente, tá? A gente gosta de trabalhar, gosta de estudar, de fazer coisa massa, mas, estamos principalmente até num ano muito louco, né, que precisa respirar, dar um tempo e, né, a vida não é só, enfim, aquela história de trabalho enquanto eles dormem e tal, e pipipi, popopó. Não. Aqui não. Então, estamos juntos nessa vibe. Gente, vocês têm mais alguma pergunta aí? Como é que vocês estão? Vamos aproveitar aqui enquanto a Ellen está aqui, que também a gente não pode alugar ela muito, não, né? Mas, Ellen, eu queria te agradecer de verdade, assim, tá? Eu acho que, assim, ó, uma das coisas que pode rolar depois da pandemia, todo mundo vacinado, tu vai ter que vir para Chapecó, tá? E não sei se você já veio para o sul, mas no inverno dá para ter uma estética bem dark mesmo, assim, tá? Bem gótica mesmo, assim, gótica suave. E daí, não sei se alguém aqui que está na sala quisesse voluntariar, dá para tatuar um creme-homem na barriga, tá? Ou um porco-pizza, uma coisa bem chapecoense, um pare-homem. Se a galera quiser explicar aí os ditos chapecoínos aí, é bem engraçado, assim. Uma coisa... Querer ter o homem, bem massa. O CREM, expliquem, alguém quer explicar? Ô, Henrico, tu que é o embaixador aí, explica o CREM, por favor. CREM. CREM. Cara, eu não sei se é ignorância minha, mas assim, pra mim parece muito autoexplicativo. Tipo, CREM. É isso aí, o CREM da SPAL. Vem do CREM da SPAL. Vem desse de crer, e daí, tipo, é aquele lance do brasileiro sempre abreviar a coisa até o mínimo possível para conseguir entender o que significa, que a gente faz com tudo. É basicamente o uau do norte-americano, é o creme do chapecoíno. É isso aí. Mas o bar também. Mas uma coisa que eu acho que deixa a Ana falar, que a Ana... Não, é que tem variações. Tem crente, tem creme, tem crente índia, que nem a Vanessa falou ali. Tem várias. Mas tudo é a mesma coisa. Exatamente. O que eu acho interessante é o homem, que é muito utilizado
E eu sempre acho irônico quando são duas garotas conversando uma com a outra e elas falam, homem! Tipo, Eu ia falei que é só assim, uma homem. que é o cara, né? É a mesma coisa. É quando tu tá Não, querendo... eu uso até com as minas, o homem. Não é, tipo, pra mim, é assexual a palavra. É tipo um verbo pra chamar atenção, sei lá. Pra tu referenciar um indivíduo, né? Pra tu chamar a atenção, tipo, independente da nomenclatura dele. Tu não precisa falar Juliana, tu fala homem. Exato. Resumindo, o homem é o miga de Chapecó. Tipo, miga é o homem aqui. É verdade, cara. Exatamente. Inclusive, a gênero. Mas eu Homem lembro do que céu. quando eu cheguei em Chapecó, que o povo falava reco, por exemplo, não fazia a mínima noção o que era reco, o que era avio. Eu não sei de que chapecoíno que tu tá falando, que fala reco. Tu nunca falou recorde, Iba? É que Jamais? Chapecó. Quem que fala reco, meu Deus do céu? Reco é zíper, claro que fala. Reco é zíper. Gente, Não, meu Zíper? Deus do fecha céu. o reco que tá aberto, é zíper. Isso aí, o reco da Japona, Pô, boa. reco é tenso também, né? O Fechecler. Reco eu não conheço também. Ih, rapaz, E avio. vocês estão nas quebradas erradas. Olha aí, eu tenho uma pergunta, como é que chama o sacolé aí? É o mumuzinho, o cremosinho, tem diferença, né? É o sacolé de saquinho? É, saquinho. Chama geladinho. Aqui também, Geladinho. mano. Aí, tá certo, aí, ó. Geladinho é o Primeiro nome que correto. falou sacolé, eu já não sabia o que era sacolé, pra mim era geladinho. Sacolé E toda... desculpa, pode falar. Não, vai lá. Eu soube que no Ceará é din-din que chama, porque no grupo de pesquisa, no laboratório de pesquisa que eu tô fazendo parte, só tem poucas pessoas que são de Salvador. Tem gente, inclusive uma minha querida amiga e colega de mestrado, ela é de Santa Catarina, mas ela é de Videiras. Eu Morei em Brusque, não sei. Muito bom. O din-din, Manaus também falam din-din, e daí, se não me engano, o que é de leite chamam de mumuzinho, ou uma coisa assim, o mumu, o cremosinho, não sei, mas quando eu fui pra lá, foi bem louco, bem interessante. Mas, enfim, são questões culturais, eu acho isso bem louco, porque, o Brasil é massa por causa disso, assim, né? Como é que fala as coisas. E eu acho que é interessante ver que a Ellen saber que a gente vive num estado por si só que é hiper conservador, então, tipo, isso influencia diretamente todo... influencia a nossa faculdade, influencia nosso curso, influencia o jeito que a gente vê as coisas, assim. Porque aqui, que nem a gente tá no ambiente acadêmico, tipo, ainda mais num curso de comunicação, se pressupõe que as pessoas tenham mentes abertas, mas a realidade não é isso aqui, sabe? Tipo, inclusive é triste, mas se você viesse dar uma palestra e fosse aberta para o curso inteiro, ia ter gente criticando, tipo, o que essa louca tá fazendo aqui? Que desenha essas merda, entendeu? Sabe? Porque essa é a realidade. Tipo, eu acho que é importante, tipo, eu, como sendo um cara que não nasci aqui, é importante, tipo, tá ligado que por mais que pareça super... A gente pareça legal, a realidade não é assim, sabe? Claro. Não é, principalmente em Chapecó. Chapecó é bem complicado. De fato. Vocês, mudando um pouco de assunto, vocês podiam pedir na semana acadêmica do ano que vem, se tiver presencial, né? Vocês podiam chamar ela, daí, tipo, fazer um negócio assim para inaugurar a semana, para fazer uma tatuagem do Desbravador, né? Com ela. Sim, matador de índio. É melhor tatuar o índio lá. Tem que ser o índio. Uma homenagem ao índio. Por favor, tem que ser um índio. Ou aqueles porcos que tem na rodoviária. Não, mas daí é da Catiele. Vamos com calma. Aí é uma releitura. Uma releitura da Catiele. Deus, gente, são monumentos bons aqui. Depois a gente manda as coisas da Catiele para Ellen. Tá? Eu vou te mandar ela. Eu vou te mandar os dinossauros que tem aqui, vai ser bem legal. Eu também quero a arte chapecoense. Tá lá. A arte chapecoína, ela é um pouco abstrata demais para o entendimento até da gente, assim. Exatamente. Precisa de contextos no documento explicativo. Exatamente. Mas assim, basicamente, quando tu chega em Chapecó, se tu chega na rodoviária, tem um monte de dinossauro dentro da rodoviária.
Umas, E tem o corpo umas também, né? esculturas Mas de você vai dinossauro. comprando fósseis de alguma coisa algum dia ou só gratuito? Gratuito. Gratuito. O porco até faz sentido, por causa da Aurora, né? Esse dia. Toda a cinecultura, Mas eu vejo, não defendendo, mas eu vejo muito que o preconceito que acontece, por exemplo, com a Catiele, que é um artista trans e que faz um montão de coisa em fibra, é a mesma coisa, às vezes, que a Ellen sofreu lá no evento dela, com os desenhos dela, né? Não estou defendendo a Catiele, longe de mim, porque, né? Mas é muito disso, assim, eu tenho um estereótipo daquilo que é o correto, entendeu? Claro, então, talvez foi isso que aconteceu com a Ellen quando chegou no evento de tatuador. Não, nós temos estereótipo do que é tatuagem, é isso. Independente, né? Eu tenho uma escultura aqui da Catiele na frente de casa e a galera vem tirar foto, sabe? Eu acho uma massa. É um negócio meio zoado pela galera de Chapecó, mas tem, tipo, uma mulher metade onça, um chimarrão e uma cuia, sabe? Uma cuia e a coisa gigante aqui na frente de casa. E, sinceramente, ótimo. Eu acho muito massa isso. Porque é um negócio único, tá ligado? Não é algo que toda cidade tem o negócio, sabe? Claro. Ela tem uma bem bonita no centro, que é de arame. Eu acho que é a mais bonita que ela fez, que é de arame muito louco, assim, uns arames. O Xaxim tem uma cabeça de galo gigante aqui em Xaxim. Meu Deus. Ai, gente, tô curiosa, eu vou pesquisar correndo pra ver. Depois eu vou te mandar os links ali. Pesquisa, Catiele. Ela tentou leiloar, ela é uma mulher trans, ela tentou fazer a operação e ela ia leiloar os documentos dela no Ratinho. Não, cara. Sério? Com essa... Que coisa. Que coisa. Gente, eu vou precisar me despedir de vocês, porque eu tenho que fazer uma mala, tenho que dirigir para outra cidade e depois pegar um voo às 3 horas da manhã. Então, exatamente. Realmente, em breve. Exatamente. Gente, enfim, vamos só dar um tchau para Ellen aí, para quem quiser até abrir a câmera e dar um oi para ela ver também vocês. Obrigadão, Ellen, de verdade, por todo o aprendizado, por bater o papo. Trimassa, se a galera aí quiser deixar arroba depois, enfim, mandar um alô para Ellen. Tem gente que tem uma produção bem massa, Ellen, também. Depois eu te mando umas coisas aí, enfim, tá? Brigadão mesmo, assim. E eu não gosto de tatuagem, mas com a Ellen eu ainda vou fazer na minha vida, velho. Exatamente. Ai, obrigada pelo convite, gente, pelas coisas ditas, pelo papo também, para mim foi ótimo, aprendi também muito. Quero muito conhecer Chapecó, quero colar por aí também. E é isso. Obrigadão mesmo. Eu só não entendo mais, porque eu poderia ficar aqui muito tempo, porque realmente eu tenho que arrumar várias coisas para... E eu sou a pessoa que acorda cedo, então eu tô, tipo assim, ficando lenta já. Eu acordo, tipo, 5h40, 6 horas. Eu também. Eu sou desses também. Um dia eu fui jovem, gostava da madrugada, agora não. 7 horas mesmo tô cedo. Ellen... Brigadão mesmo, tá? Valeu mesmo, brigadão por tudo, valeu pela parceria, valeu por aceitar assim, e, cara, tamo junto, tá? E tomara que um dia a gente se veja presencial, que venha pra Chapecó, a gente faça um rolê. Então, sim, obrigadão, obrigada Beleza? mesmo. Valeu. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Obrigadão, boa viagem, valeu, boa noite. Obrigada. Valeu, gente. É nóis, foi massa. Fechou, gente? Obrigadão. Boa noite para vocês aí, para quem tem aula, boa aula. Vamos só conversar comigo ali em Design do Mercado de Trabalho, para quem tem aula comigo. Valeu. Temos que mandar o urubu da Calu para